Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pharma Show e agora um episódio presencial aqui nos estúdios Pharma Show. Tá vendo, Gustavo? O estúdio Pharma Show aqui agora. Estou aqui de frente com o caríssimo CEO Davi Borges. Seja muito bem-vindo ao seu podcast, ao nosso podcast. Ao nosso podcast. Bom dia, Paulo. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo jóia. Vamos para mais um dia? Cara, vamos para mais um dia e hoje vindo com desafio, né? Porque hoje a gente não vai falar de processo financeiro. De número. Processo comercial. Mas a gente vai falar sobre uma coisa muito importante dentro de qualquer, não só farmácia, mas qualquer nicho, que é a própria pessoa que está por trás, né? Do balcão, que está por trás das operações, que está por trás do negócio, né? Por mais que a sua empresa ela não seja diretamente algo para poder trabalhar em relação ao RH da empresa ou a uma mentoria de carreira para o próprio dono do negócio, você o tempo todo provavelmente lida com questões de mentalidade, de crenças limitantes. Nós somos consultores e psicólogos. Exatamente. Um dia você me falou isso, né? É verdade. E vocês lidam o tempo inteiro, enquanto consultores na DRB, com pessoas que, por mais que tenha a entrega do processo certo, a entrega do caminho certo, a entrega do que precisa ser feito, ainda parece não suficiente. Porque há coisas anteriores que impossibilitam que isso seja colocado em prática. Ô Paulo, isso é tão real, cara. A gente estava num evento agora em Belo Horizonte, Conexão, hein? A gente chegou agora de lá, dos nossos parceiros da Rede Nova. Cara, e não se fala em outra coisa sem ser pessoas. Muito se fala sobre processo, e legal, cara. Número, processo é sensacional e sem eles não vai pra frente. Mas realmente quem executa isso são as pessoas. E se as pessoas não tiverem uma cultura bem alinhada, uma mentalidade bem alinhada, um direcionamento, né? O negócio não caminha, cara. Então, assim, não é a nossa praia, né? Não é a nossa especialidade. A gente fala isso, mas todo mundo lida com pessoas o tempo todo. Então, acaba que todo mundo entende de pessoas, porque a gente precisa deles, né? Farmácia é compra e venda, mas precisa de pessoas para fazer o negócio funcionar. E muitas vezes a cultura do dono, a postura do dono, acaba limitando tudo que está construído, cara. Isso é muito comum. Muito comum. E aí vem a primeira pergunta, né, que eu te faço. Você acha que mesmo no nicho de farmácia, que é um nicho que a pessoa ela não tem tanta autonomia para decidir, como por exemplo uma dona de uma loja de roupa, né, que ela pode construir uma curadoria de roupas independente do jeito que ela quiser, ou uma dona de uma loja de semijoias, ou de um serviço de buffet, por exemplo, que elas têm essa autonomia, até mesmo por não ser algo regulamentado ou algo previamente existente, ela consegue. O dono de farmácia também, ele pode cair nessa dificuldade em relação aos seus processos, mesmo já tendo um caminho definido? Então, Paulo, quando a gente está falando de processos pré-definidos, legislação e etc., né, o que realmente é regulamentado, a gente está falando de alguns processos definidos pela própria Anvisa, né, que é higienização, armazenagem, assim por diante. Mas quando a gente está falando de gestão de pessoas, as regras ali valem como qualquer outro varejo, né? Em relação à remuneração, a turnover, né? Como manter essa pessoa ali. A gente forma, mas ela vai para o mercado. Eu estava conversando com um rapaz ontem por telefone e ele falou assim, Davi, se encontrar alguém bom no mercado, tem alguma coisa errada. Porque não tem pessoas, tá? Então, eu acho que independente da farmácia ser um dos setores mais regulamentados que tem, quando a gente fala de pessoas, o desafio ele continua sendo o mesmo, tá? Alguns processos já são pré-construídos, né? Os processos de armazenagem, controle, etc. Mas os de pessoas ainda continuam com a mesma abertura e a mesma complexidade do que os outros. Legal. E, bom, falando dessas limitações e sobre pessoas, a gente vê que muito traz, e eu enquanto consultor também, mas de outra área, mas a gente compartilha dessa visão, que as pessoas elas muito trazem do que elas acreditam e aplicam hoje nos seus próprios negócios, a partir da formação que ela teve enquanto criança, da formação que ela teve enquanto um aluno ou enquanto um adolescente, lugares que ela frequentou, círculos de amizade que ela esteve, a família, a forma que a família educou, a fez entender sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre... E aí o primeiro ponto, né? Até que ponto, Davi, você acha e você percebe, né, dentro das suas mentorias, até que ponto você percebe que a raiz da pessoa atrapalha ela de crescer? Como é que você vê isso? 100%, Paulo. Cara, vamos dividir o varejo farmacêutico em
duas eras, tá? Existem muito mais, mas vamos dividir em eras recentes. A gente tem a era antes da pandemia e a pós-pandemia, vamos dizer assim. Na era pós-pandemia veio muita gente fora do setor. Empresários, investidores que já têm uma mentalidade mais de negócio, de escalada. E quando a gente está falando da raiz da farmácia, a gente está pegando aquela pessoa que veio da roça, aquela pessoa talvez sem formação, né? Que pegou a farmácia do pai, uma farmácia de geração. Então vamos pegar esses dois principais modelos, apesar de existirem vários outros, tá? A gente percebe que quando a gente está falando de um investidor, apesar de ele não conhecer nada de farmácia, isso ser um problema muito grande, ele já tem uma mentalidade muito mais aberta em relação à inovação, em relação à criação de processos, em relação à formação de pessoas. E quando a gente pega aquela pessoa um pouco mais antiga, né, que não é um investidor, mas ele se tornou um empreendedor por necessidade ou por oportunidade, ele tem algumas crenças limitantes que ele traz lá de antes disso, né? Então, em relação se a gente paga a pessoa, ela tem que fazer, a motivação é ela ganhar o dinheiro dela, né? Porque eu tô pagando ela. O concorrente vende mais barato porque tá roubando carga. Cara, isso então, tem assim, demais. cara, isso tem demais. A gente percebe que são de pessoas que às vezes fecharam. E isso existe muito. Eu tenho dezenas de clientes que pensam assim. Só que aí tem que se reconstruindo. Não é o que a gente fala da construção de uma cultura, né, ô Paulo? Sim. Então a gente tem que trazer a realidade do sentido assim, vamos pensar nós, né? Eu tava até fazendo uma metáfora com um parceiro lá no Conexão In, agora em Belo Horizonte. E ele falou assim, mas meu mercado ele é muito complexo, meu mercado, o cara tem 75 milhões de cabeça de boi, então ele rasga dinheiro a hora que ele quer dentro da farmácia, tal. Falei, cara, uma metáfora muito boa, mas imagina que você tá no meio de um mar tá danado de brabo, você tá no barco e teu barco tá furado, você tá afundando. Você vai danar com o mar porque tá bravo ou você vai tampar a porcaria do buraco que tá ali, né? Então a primeira coisa, cara, tudo bem que o mar bravo ele aumenta os nossos riscos, ele é mais complicado. Mas se a sua embarcação estiver certinha, se você tiver com tudo bonitinho, né? Todos os quesitos de segurança, boia, não tiver... Cara, você vai conseguir passar por aquela tempestade, saca? Então, é um pouco sobre isso, tá, Paulo? Então, a gente muito se externaliza hoje. Então, quando você pega uma geração mais antiga, muito externaliza. Quando você pega já essas gerações mais novas que tá entrando, os caras já têm uma cabeça um pouco mais aberta. Então, uma tem um conhecimento vasto de anos, de 40 anos, 30 anos de farmácia. Esse outro não tem conhecimento nenhum de farmácia, mas tem um conhecimento de gestão de pessoas, um conhecimento de investimento, de gestão de processos muito maior. E aí estão se chocando, né? Esse ano nós já abrimos 183 farmácias. Dessas 183, eu falo com tranquilidade que mais de 50% foi de pessoas que nunca viram farmácia na vida. Olha aí. Médicos, donos de escola particular, enfim, todo modelo possível de roupa, né? Pessoas que estão saindo do varejo de roupa e vindo pro varejo farma. Só que eles já carregam aquela lacuna, né? Vamos dizer assim, aquele conhecimento, na verdade, que eles carregaram no passado. E aí, consequentemente, eles falam assim, putz, mas o cara não conhece nada e já tá chegando ali. Tá, porque o conhecimento técnico, ele é importante, mas a gente consegue ir atrás. E agora o comportamental? Como é que eu ensino um gestor de 60 anos a tratar os funcionários de uma forma diferente? Ou como que eu ensino ele que ele tem que pagar uma premiação caso a gente atinja números excepcionais? Ou como a gente explica para ele que quando o colaborador não tá bem, a gente tem que ir lá e conversar e falar assim, nós estamos aqui, tá tudo bem, não tá correado nas costas dele para falar que ele tá ali, que ele tá sendo pago e que tem que trabalhar, né? Então eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Essa mudança. Legal. E você disse em relação ao mar bravo, né? E a canoa afundando, né? E um dos pontos que eu vejo que mais acontece, né? Até mesmo para poder buscar a justificação da frustração ou mesmo do fracasso, é encontrar um fator externo, né? Eu estou assim por causa de, né? E não estou assim porque eu... Né? Como é que você vê essa externalização, buscando culpados o tempo todo, seja na política, né? Seja na concorrência, seja no mercado, na economia? Como é que você vê essa externalização e quais são os problemas disso aí? Teve um momento da minha vida, Paulo, que eu não sei aonde que eu aprendi isso, ou da onde eu ouvi isso, cara. Eu não faço ideia, mas eu falo isso muito pra minha esposa.
Em um momento, alguém me contou sobre isso, eu não sei nem se existe isso, mas falou-se sobre lotus interna e lotus externa, né? Lotus. Lotus interna é quando assim, tudo que acontece, a culpa é tua e você se toma a responsabilidade para aquilo e você vai tentar achar uma solução para isso. E a lotus externa é quando tudo é culpa do mundo e já que o mundo é assim, eu vou continuar assim, entendeu? Eu sou um cara da lotus interna. Se um avião caiu ali e a culpa não é minha, deixa eu fazer alguma coisa para tentar ajudar, porque se eu tô ali é minha responsabilidade. Total. Então, um cliente não gostou do PG Pharma e ele disse que não enquadra na realidade dele. Cara, a culpa é minha, porque se eu não conseguir desenhar um software que se enquadra na realidade dele, a culpa é minha. Ou se não, talvez, de ter pegado um cliente na prospecção que não era seu. Isso, que não era meu. Não, então, putz, será que eu fiz uma promessa que não era factível para aquele cara naquele momento? Quando muita gente virava assim, não, realmente, você não é cliente pra gente, tá tudo certo, um beijo, um abraço. Então, eu sou muito de internalizar. O colaborador pediu pra sair. Cara, a culpa é minha. Se ele pediu pra sair, alguma coisa eu não fiz legal, sabe? Então, eu acho que quando a gente vai por esse caminho, as coisas começam a ficar mais na palma da nossa mão, a solução. Por mais que o problema esteja em volta, a gente começa a trazer a solução pra nossa mão. E isso é muito legal, cara, porque hoje fala assim, Tavi, você consegue resolver tudo? Cara, eu não consigo resolver tudo, mas eu vou tentar resolver tudo. Se eu vou conseguir ou não sozinho, aí eu chamo uma pessoa que consegue. Tá? A gente teve um episódio familiar, acho que você viu lá no grupo, né? Onde uma pessoa muito querida da nossa família, ela precisava de uma internação e etc. E como eu, Davi, ia conseguir ajudar isso. Cara, fui atrás de vereador, fui atrás de prefeito, fui atrás de secretário, fui atrás de TV. Falar, cara, alguma coisa eu tenho que fazer, que é isso? Como é que eu vou virar e falar assim, não tenho o que eu fazer? Alguma coisa tem. Vai pegar placa lá com cartaz e ficar na frente, alguma coisa a gente tem que arrumar. E deu certo. Por mais que assim, putz, mas uma pessoa que tem nenhuma conexão com o hospital, nenhuma conexão com política, nenhuma conexão com nada que eu não tenho, a gente conseguiu movimentar o que tinha que movimentar. Então, eu acho que quando a gente traz isso pra gente, é mais fácil, sabe? Eu vou dar muito exemplo do Conexão In, porque a cabeça tá fritando por causa das imersões lá, cara. Eu tava com um amigo parceiraço, que é cliente nosso, vai fazer uns 6 anos, que é o Fred da Franfarma, provavelmente ele vai visualizar aqui também. E, cara, ele é uma pessoa que, desde quando eu o conheci até agora, apesar de ele ter farmácia há muito tempo, você tem que ver o tanto que a mentalidade mudou em relação à gestão de pessoas, cara, liderança. O cara faz curso de tudo quanto é lá também. Tem a oportunidade, ele contrata o curso e vai fazendo pra ele se formar. E o negócio é esse, cara. Se a equipe não tá legal, é a gente, é um reflexo nosso. Se a equipe não tá engajada, é um reflexo nosso. Se não tá batendo meta, o reflexo é nosso. E muitas vezes o pessoal fala assim, não, é minha equipe, é o mercado. Não. Tudo que tá acontecendo ali é reflexo seu. É reflexo do que você tá fazendo. Então, faz diferente para ter resultado diferente, né? Aquela frase clichê que tem. Mas se você continuar fazendo da mesma forma, sempre, não tem como esperar resultado diferente, né, Paulo? E isso, quando você disse de lotus interno e lotus externo, cara, eu levo isso muito para mim, mas nem sempre eu fui assim. Provavelmente você em algum momento também ficava mais na defensiva do que propriamente indo, né, atrás dos problemas, né? Hoje, eu sempre falo pro pessoal, eu sou um problem solver. Eu tô atrás do problema para poder resolver. Se não tem um problema a nível 1, tem que ter um a nível 2, tem um a nível 3. Sempre vai ter algum problema em algum grau de complexidade ou de importância para poder se resolver. Só que nem todos estão abertos, né, a poder resolver problemas ou entender que aqueles problemas precisam ser resolvidos por eles e não apenas lamentados. Agora, quando eles te procuram, é para poder resolver um problema. Agora, é uma pergunta que eu te faço, hein? Atenção, pergunta exclusiva. Davi, você já chegou na paradoxal situação de ter alguém querendo te contratar para você poder ajudar a transformar os resultados dos processos e a forma de agir, e essa pessoa estar fechada à mudança? Cara, tem. Tipo... Tem, cara. Tem uns que contratam consultoria que depois eu viro e falo, por que você contratou a gente? Eu não tô conseguindo entender. Você queria gastar esse dinheiro com alguma coisa? Porque não tem sentido, né? Hoje a gente é muito claro, quando a gente vai fazer um processo consultivo, de que a consultoria ela vai mostrar uma direção. Mas a opção por ir naquela direção ou não é sempre do cliente, né? O Breno, que é o nosso consultor de compras, esses dias me ligou e falou assim, Davi, nós temos um cliente que optou por não ir por esse caminho. O que eu faço agora? Assim, meu amigo, o que é o nosso papel? O nosso papel é mostrar a melhor direção e entregar para ele o melhor.
Então, se eu mostrei pra ele ir naquela direção, ele olhou lá e falou assim, não quero, não dou conta, a gente tem que entregar uma outra solução que seja a melhor. Se a queda era melhor, agora a gente tem que entregar a segunda melhor. Legal. Até a gente entregar uma solução onde ele veja que é factível. Mas ficar claro de que a melhor solução não foi escolhida para ele, tá? Isso é muito comum, vou dar exemplos aqui mais práticos, né? O cliente contratou a gente para fazer uma precificação. A gente vira e fala assim, ó, para você ser competitivo no mercado, para você conseguir crescer, você pode ter até 35% de margem. O cara vira e fala assim, não, quero 40%. Fala, meu amigo, mas peraí, você me contratou para fazer a precificação. Você só consegue chegar a 35%. Mais do que 35%, você vai começar a colocar em risco a extinção do teu negócio, porque você vai ficar muito caro, muita pesquisa de preço, e logo de 1, 2 anos você vai cair o faturamento, você pode chegar até a fechar. Não, Davi, mas eu quero 40%. Cara, tem outros caminhos, não é só a precificação que paga a conta, diminuir despesa, tem outras coisas que também faz a conta pagar. Tem certeza? Não, quero as 40%. Ótimo, assina aqui o termo, um e-mail bonitinho, vou jogar nos 40%, mas saiba que não vai dar certo. Então tem muita gente que contrata sim a consultoria, eu diria que no mínimo uns 30%, tá, Paulo? Por incrível que seja, no mínimo uns 30% contrata, e ele contrata a gente já com alguma coisa fixada na mente dele que ele construiu ao longo da trajetória dele, e ele, de certa forma, eu acho que ele queria a gente para validar, e como a gente não validou, ele mesmo assim continuou com a ideia dele. Isso acontece muito. Mais ou menos quando sua esposa chega com 2 roupas e fala assim, qual que é? Qual é? E as duas são iguais ainda. Acontece, qual cara. Que eu vou? Essa aqui não, mas essa mas aqui eu acho é tão melhor. Mas por que você perguntou então mesmo? É essa pegada, cara. Então, assim, é algo triste de certa forma, né? A gente chegou, recente também, cara, chegou um cliente pra gente, falou assim, Davi, a gente vai inaugurar uma drogaria assim, assado. Falei, cara, legal, quantos metros quadrados tem? Putz, tem 30 metros quadrados. Qual que você acha que é a projeção de investimento? Né? Me perguntou. Falei, beleza, eu acho que vai ser entre algo em torno ali de 100 mil reais, né? De investimento de estoque, tá? De estoque. A pessoa falou assim, mas eu tenho 40. Falei, não, mas 40 não vai dar pra abrir a drogaria. Não, mas eu vou te contratar aqui, você monta em cima dos 40. Nesse caso, já virei e falei assim, vamos fazer o seguinte, não tem nem o porquê eu entrar nesse projeto. Eu não consigo montar um mix adequado para sua drogaria com 40 mil. Então você vai perder dinheiro, eu vou perder tempo, e ainda depois vai dar errado, e quem montou o mix fui eu. Então assim, não vai dar certo. Monta aí, pega uma lista que até te ajuda, eu te falo como que eu faria. Eu te ajudo aqui, te entrego a lista de onde eu me basearia e tal, e você escolhe, porque pra gente não tem tanto sentido assim. Então tem muita gente. Tem clientes nossos que estão com a gente há anos e até hoje tem alguns processos que eles falam assim, não, Davi, tá assim, já tem 40 anos que tá assim, vai continuar assim até eu morrer. Eu falei, então tá bom. Então tá e como é que certo. você acha, como é que você vê que é possível mudar essa mentalidade? Cara, eu acho que a primeira coisa, Paulo, é assim, isso vale pra eles também lá na ponta, né? Nada é em cima de um direcionamento de forma mandando, sabe? Tipo assim, tem que ser assim. A gente sempre forma positiva, tenta... né? Isso, Que a forma pessoa, positiva. A gente tenta mostrar onde funciona e como funciona. Então, como a gente tem o benefício e o prazer, e tivemos a oportunidade de ver várias realidades, a gente estava até contando, cara, a gente completou mais de 3 mil consultorias realizadas nos últimos anos. Então, isso são mais de 3 mil farmácias que a gente presenciou a realidade. Desde farmácia que fatura 4 mil reais, né? Fala, putz, como é que o cara paga nem o aluguel? Até farmácia que fatura 50 milhões. Então, a gente consegue ver que tem um padrão. Sabe? Não existe uma receita de bolo, mas tem um padrão. Se você quer chegar na linha de chegada, você quer chegar no seu objetivo, adianta você ficar parado? Não, o padrão é todo mundo que chegou lá foi pro rumo dele. Tem uma receita de bolo de como ele vai chegar lá? Não, mas pelo menos todos foram pro mesmo caminho, né? Então a gente começa a ver esses padrões e a gente tenta mostrar, mas espera lá, a rede tal faz assim, funciona, não, vamos fazer durante um mês, vamos fazer durante 30 dias, durante 60 dias, vamos ver o que traz de conforto, não só de ganho de dinheiro, mas de ganho de tempo também, porque a gente fala de um varejo tão complexo, Paulo, que a gente estava discutindo muito isso também, às vezes algumas soluções, alguns processos, não é para ficar mais barato, não é para ganhar mais dinheiro, não é para aumentar a lucratividade, é para ganhar tempo, porque se você... Algo que você faz em 2 horas, você conseguir fazer em 30 minutos, você tem 1h30 para focar em outra coisa. Estudar outra coisa, resolver outra coisa. Então eu vejo que hoje o que a gente tem que fazer é mostrar exemplos e construir cultura. Um outro exemplo muito legal, nós temos um cliente muito antigo nosso, foi um dos primeiros que nós tivemos há uns 10 anos atrás, e a pessoa, eles não eram bons de vender leite fralda. Não eram bons de vender leite fralda.
E é algo estranho, porque farmácia, desde 10 anos atrás, já vende leite fralda. Então, foi pegando cada vez mais o espaço dos supermercados. Hoje se tornou o principal canal de venda de leite fralda. Mas na época já era significativo, tá? E a pergunta é assim, por que você vende pouco leite fralda? Ela fala assim, por que você não tem muito leite fralda? Porque vende pouco. Mas, pô, pera lá. O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Vende pouco porque você não tem ou você não tem porque vende pouco? Não vale a pena. Já coloquei aqui, já venceu. Depois de muito tempo, né? Cliente nosso até hoje, depois de muito tempo, resolveu trabalhar com leite fralda de preço agressivo, porque é importante trabalhar com preço agressivo, ter uma variedade legal, um espaço, porque toma muito espaço, né? As fraldas são pacotes grandes, etc. Tem mais ou menos, foi 2021 que eles começaram a fazer isso, tem 3 anos. Hoje eles são referência de venda de leite fralda. Olha aí. E eu lembro que quando deu 3 meses, a proprietária ligava e falava assim, Davi, não tá indo. Eu falei, calma, você tem 35 anos de farmácia. Durante 35 anos você trabalhou mal leite fralda. Você quer em 3 meses converter toda uma cultura de 35 anos, não vai dar certo. Calma. E hoje eles são referências de venda de leite fralda. Então, assim, acho que a persistência, o entendimento, querer mudar isso e mostrar também, ó, leite fralda é o mais vendido na sociedade. Por que você não vende? Tem alguma coisa errada. É muito engraçado quando a gente vai fazer os estudos lá, assim, esse produto vende muito. Mas aqui não vende. Cara, pera lá. Você tá me dizendo que todo mundo em volta de você não vende, mas você foi abençoado por Deus que ali no seu lugar não vai vender, é isso? O que é? Fez uma zona cinzenta aqui em cima de você na sua cidade e só você não vende? Alguma coisa errada você tá fazendo. E aí a gente tem que mostrar isso para tentar quebrar essas crenças limitantes, né? Em relação ao que vende, ao que não vende, o por quanto vender. Mas vender um produto negativo é ruim demais. Cara, o que importa é a margem final da loja. Se eu tiver que sacrificar um produto que a gente chama de boi de piranha, né? Ou a isca, ou qualquer coisa do tipo, se a gente tiver que sacrificar ele, mas o montante total, a conta ainda fechar, tá tudo certo. E você trouxe um ponto interessante, ou seja, a personalidade, o perfil de quem é muito rígido nas ideias, né, e muito inflexível, né, acaba por dificultar muito essas mudanças necessárias, né, até mesmo oportunidades que poderiam atingir. Só que do outro lado, a gente tem outro tipo de público, né? Que é o público que, ao mesmo tempo, não tem ideia nenhuma, né? E aí, se deixa... O marido fala alguma coisa, a mulher fala alguma coisa, muda o preço. O amigo chega e quer colocar não sei o quê. Você também já teve esse tipo de cliente que é o sem ideia? Também recente, cara. Vou pegar um caso prático aqui que todo mundo que trabalha com isso vai se enxergar. O famoso crediário na farmácia, que é o venda fiado, né? O pessoal fica assim, é bom, é ruim, tem hora que tira, tem hora que põe, aumenta o limite, diminui o limite, libera pra quem tá vencido ou não libera pra quem tá vencido. E aí vai indo na onda, cara. E a gente tava batendo papo com proprietário de uma farmácia de cidade pequena, que normalmente é onde tem a maior participação de crediário, e já deixando claro aqui a minha opinião, eu acho que crediário funciona, dá dinheiro desde que você trabalhe bem. Então dá dinheiro. Tem farmácia nossa que chega até 80% da venda no fiado. Sério? Se você tem um processo de cobrança, uma precificação diferenciada, porque você não está vendendo só produto, você está emprestando dinheiro também, então você consegue entregar um valor maior, aí consequentemente o preço é menos importante do que em outras drogarias, enfim. Então vale a pena, tá? E aí o cara trabalha com crediário, aí vem que tá com muita inadimplência, em vez de melhorar o processo, a esposa vira e fala assim, não, mas tira esse crediário, tá com muita inadimplência. Aí tira o crediário, tá com inadimplência. Aí o vendedor, perdemos todas as vendas. O Joaquim, que comprava 3 mil reais por mês, foi pra esquina, foi pra outra drogaria, porque aqui não vende crediário. Volta crediário. Mas você bloqueou o cara que tá com inadimplência de 300. Não, vou aumentar pra 500. Não, mas 500 ficou muito, agora o cara tá... Volta. Então assim, processo é assim, ó, independente se é o Paulo ou se é o Davi, o processo, ele persiste. Então a gente conversa assim, putz, por que teu crediário não funciona? Tem alguma coisa errada nele. Não, é porque às vezes o cara tá inadimplente, o vendedor vai lá e libera o cadastro dele pra vender mais. Pera lá. E a culpa é de quem? Do vendedor? Se você deixou, a culpa é sua. Se você não bloqueou o sistema pra isso, a culpa é sua. Se você não tem um processo consistente de até 300 reais o cara pode ir gastando, passou de 30 dias, não pagou e espera mais 15, bloqueou, não compra mais nada na farmácia, é só à vista. Isso é independente se for o Papa, se for qualquer pessoa, não tem jeito, não vai abrir. Mas ele foi lá e liberou, tirou o acesso dele para liberar. É processo. Então, assim, tem
Tem uns que a gente vai fazer consultoria e fala assim, mas eu vi no YouTube que fez assim. Fala, cara, mas essa drogaria é uma drogaria do centro de São Paulo que fatura 75 milhões. Você fatura 50 mil na cidade X do interior de Minas. Isso não vai funcionar. E aí eu te pergunto, dessa outra turma, né, do lado de lá, né, agora, como é que você vê que é necessário poder resolver os problemas desse tipo de perfil para esse tipo de pessoa de gestor poder crescer e melhorar? Esses que são mais flexíveis, até demais, né, que vão tentando todas as ideias, eu acho mais fácil de trabalhar do que aqueles inflexíveis. Porque assim, a pessoa que tá mudando sem parar, ô Paulo, de duas uma, tá? Ou é porque ele não tem o conhecimento pra ficar num lugar. Então imagina que tá tendo um terremoto, você tá parado no lugar, só olha pra você e fala, putz, não, aqui tem um lustre. Aí você vai pro lado. Ah, não, mas aqui não tem nada, pode cair alguma coisa em cima de mim. Ah, não, Tá. E o cara vai mudando de lugar porque ele não tem o conhecimento de onde é o lugar mais seguro que é pra ele estar. E aí ele vai trocando de estratégia pra ver o que dá certo. Só que normalmente essa pessoa não tem também. Ele é ansioso e ele não espera o resultado aparecer. Então talvez ele estava no lugar certo. Só que ele ficou preocupado ou alguma coisa do tipo e simplesmente mudou a direção dele antes do resultado que precisava vir e que ia vir de fato ter aparecido. Então essa pessoa é mais fácil da gente conseguir moldar porque ela tá aberta a isso. Ela quer mudar. Ela quer entender qual é o melhor caminho. Ninguém gosta de ficar mudando preço. Ela já tá na frequência da mudança. E ninguém gosta de ficar trocando preço de produto toda hora. Às vezes ele diz assim, Raia Drogasil baixou pra R$8, Raia Drogasil aumentou pra R$9. Agora Pague Menos baixou pra R$7,50. Ele odeia isso. É porque ele não sabe o que tem que fazer. Então trabalhar com essa pessoa é mais fácil. Porque a hora que a gente desenha um caminho pra ela, fala assim, esse daqui é o círculo que você tem que ficar dentro dele. Fique aqui dentro, não saia daqui, a chance de dar certo é muito maior. Aí aquele cara que tá de cá e a gente manda ele vir aqui, ele não quer e ele não vai, esse é mais difícil da gente conseguir fazer ele sair dele. Ele criou uma raiz tão forte naquele lugar que ele tá, que ele não quer. Outro exemplo disso, nós temos cliente que fatura milhões. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai saber quem é. Milhões. E ele não quer trabalhar com cotação. 90% das drogarias no país trabalham com processo de cotação. Ele definiu os parceiros e segue naqueles parceiros porque ele já entende que com toda a experiência que ele tem, que é muita, ele entende que aqueles parceiros já são os melhores, então não precisa de fazer cotação. Aí ele consegue fazer mais parceria, ele consegue fazer... Mas, cara, pera lá, será que só ele achou essa mina de ouro? Por que as gigantescas fazem cotação se fosse simplesmente fazer um direcionamento de vou comprar primeiro desse? E ele não quer sair porque o processo dele ele entende que funciona e tá tudo certo e foi. E tá assim até hoje. Seria mais por uma comodidade do que por uma estratégia isso? Eu acho que é um pouquinho dos dois, tá? Eu acho que é um pouco de comodidade, porque já um medo da mudança, né? Putz, eu tô aqui, eu já faturo milhões, eu sou reconhecido, eu tenho minha margem legal, tá tudo certo, tá caminhando legal, pra que eu vou mexer? Só que é aquilo, né? Aquela pergunta, a gente tem que mexer no time que tá ganhando ou não? Se a gente tá ganhando, né? Eu sou péssimo em futebol e eu odeio futebol. Mas vou pegar aí o exemplo, né? Se teu time tá ganhando, o técnico tem que mudar. Eu já fiz 2 gols, vou colocar agora mais gente na defesa pra não deixar ninguém fazer gol. Ou vou meter em atacante pra conseguir fazer mais gols. Sim. E aí, qual que é a estratégia? Ou deixa do jeito que tá, né? Eu sou daquele que tem que mudar. Porque quando você, independente se você tá ganhando ou não, quando você tá parado, é mais fácil da pessoa entender como você tá e como te alcançar, porque afinal você tá da mesma estratégia tem muito tempo, né? E as coisas mudam, Paulo. Cara, eu não tenho tanto tempo assim de varejo farmacêutico, né? Eu conheço gente que tem 30 anos, 40 anos, eu tenho 10, 12. Então, mas eu pego as coisas de quando eu entrei no varejo farmacêutico e como as coisas estão hoje. Os exemplos, né? Kodak, Blockbuster, por que esses gigantes faliram? E por que funcionavam as coisas deles e pararam de funcionar? Porque foi girando. Outro exemplo, rapidinho, e-commerce. Tem muita drogaria que fala assim, não vou no e-commerce. Eu sou um cara que, na minha opinião, o e-commerce de farmácia ainda não dá o resultado proporcional ao investimento de tempo e ao investimento de dinheiro. Só que precisa. Todo mundo tá indo, você vai esperar todo mundo tá lá pra você querer ir, aí você vai ser o último a chegar. Então precisa. Davi, mas vai me dar dinheiro agora? Provavelmente não. Nem que seja a título experimental, né, Davi? Nem que se fosse assim, coloca, eu tenho, tá aqui, a Davi vendo R$500 por mês. Ótimo. Deixa aí vendendo R$500 por mês. Daqui vai vender 1.000, 1.500, 1.200, e aí o negócio vai subindo. Porque você tem que mexer, porque senão a hora que virar, a hora que algum concorrente seu fizer, a hora que estourar, quem vai estar na ponta da língua? Aquele cara que já tava.
Então Legal. tem que fazer, tem que experimentar, tem que fazer, tem que errar, tem que ir de novo. Outro exemplo prático, mix de produto, né? Davi, vou parar de pôr produto novo porque eu erro e coloco produto que fica parado em estoque. Cara, não para não, continua. A hora que você perceber que ele tá parado, gira ele, coloca outra coisa, vende ele a preço de custo e dá espaço para outro lugar, mas deixa girando. Porque aquele cara que tá sempre colocando novidade, ele vai ficar na tua frente. Verdade. E agora, falando de um outro tipo de perfil, né, de cliente, é de cliente seu, né? Mas de gestor de farmácia, é um gestor que ele tem medo de delegar. Né? É um gestor que ele é centralizador, é um gestor que ele não quer levar. Como que você vê esse tipo? Já existe também na farmácia esse tipo do centralizador e como que isso dificulta ou gera problema para os processos? Quando a gente está falando de farmácia no Brasil hoje, nós estamos falando de mais de 92 mil farmácias. Eu falaria aqui com tranquilidade que mais de 60 mil são donos de farmácia, gestão familiar, onde ele é o balconista, onde ele é o vendedor, onde ele é o farmacêutico, onde ele é o estoquista. Essa é mais que normal. E essas coisas se concentram todas em cima deles, né? Então isso é muito comum de acontecer, tá? E eu vou falar isso também com muita naturalidade, ô Paulo, porque eu era um gestor centralizador. Eu sempre preferi eu desenvolver as coisas do que passar. Mas chega um determinado momento, meu amigo, que não tem jeito, não tem como. A coisa ela fica tão grande, o movimento ele começa a ficar tão intenso que não tem como você tentar centralizar tudo. E aí você tem que delegar pessoas. Se delegar ou não, ou centralizar é certo ou errado, vai depender do momento, tá, Paulo? Tem hora que realmente centralizar é o melhor que vai ter. Não tem como. Mas em qual sentido? Seria em relação aos processos ou em relação a como que ele vai conduzir esses processos com as pessoas? Então, hoje você pega uma farmácia ali que fatura... Vamos pegar aqui em Uberlândia. Uma farmácia que fatura 80 mil, isso é um case real. Ele tem... é ele, a esposa e a filha. Eles tiram ali 20, 25 mil de lucro numa farmácia que fatura 80, 100. Ele quem compra, ele quem faz as coisas, ele tá tudo certo. É o estilo de vida que ele quer, ele abre a hora que ele quer, ele fecha onde ele quer. Ele vai ter que ser centralizador mesmo, porque a hora que ele contratar pessoas ali para trazer, a margem dele vai diminuir, ele vai expandir, é uma coisa que não é o interesse dele, tá? Então, eu acho que tem momentos. Hoje tem muita gente que vira e fala assim, Davi, eu sou o dono, eu sou o comprador, eu tenho que tirar da minha mão? Fala, pera lá, não necessariamente. Vamos analisar em que momento tá a sua drogaria. Como que está a sua drogaria. E aí a gente descobre se é um momento de você delegar compras para alguém, ou balcão para alguém, ou farmacêutico, ou você deixar de ser o farmacêutico e passar isso para alguém, ou se você ainda é a melhor pessoa para estar aí. Então vai depender do momento. Legal. Ou seja, a centralização dentro da farmácia pode ser um dos momentos que ele pode viver. Passar. E não necessariamente um processo errado. E todos passaram pela centralização. Eu aposto aqui que alguém que fez a primeira farmácia e já começou com um comprador, já começou com tal. Até os investidores que não entendem nada de farmácia, a hora que vai fazer a primeira unidade, é ele que compra, é ele que dá entrada no estoque, é ele que tá ali na frente fazendo, recebendo reclamação de cliente, é ele que tá limpando gôndola, porque não tem jeito, é um momento. O momento é aquele, não adianta ele querer pegar outros. E isso tem muito no Brasil, tá? A gente estava discutindo sobre outro caso com um casal que tem farmácia há muitos anos também. Falei, Davi, como é que eu faço do seguinte sentido? Eu preciso organizar a farmácia, só que eu não tenho tamanho para contratar uma faxineira ou alguma coisa do tipo. Eu peço para os meus balconistas deixarem a farmácia organizada, colocar produto na prateleira, tudo bonitinho, só que eles ganham comissão. Então, o que eles querem é vender. E quem está fazendo isso é a gente. E eu quero que eles façam. Assim, vamos lá. Se você colocar eles para fazerem, vamos pôr que vai ocupar 8% do tempo deles no mês. Quanto que eles vão perder de venda nesses 8%? Vão perder, sei lá, 10 mil reais de venda. Você tem uma margem de lucro bruto de 30%. Então, 10 mil, 3 mil. Por que você não contrata alguém com esses 3 mil? É muito melhor que você tentar dar dupla função e sobrecarregar o seu balconista, que de fato a responsabilidade dele é vender. Ou pega um menor aprendiz, cara. A gente sugere muito isso. Pega um menor aprendiz de estoque. De todas as cidades têm esse modelo, né? Seja com alguma associação ou alguma empresa em específico. Pega um menor aprendiz e põe ele para ficar organizando, até para ele evoluir posteriormente para um caixa, para um balcão, alguma coisa nesse sentido. Então, a centralização ela sempre vai existir. Em alguns momentos ela vai ser a melhor solução, mas depois, no momento de expansão, aí você tem que
delegar, né? Aquilo não é delargar, é delegar. Então não é você mandar e sair de fora. É você realmente mandar e acompanhar. E aquilo que é estratégico, mantém na sua mão, porque ninguém tem o conhecimento melhor do que você para fazer isso. Davi, mas também tem essa questão da falta de confiança na equipe, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa pode ser centralizadora por precisar ser, isso pode ser também um problema quando essa centralização ninguém vai dar conta de fazer, só eu. Você passa por isso também de ver gestores dessa forma? Não só no Pharma, Paulo. Eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque eu vivi isso, eu vivo isso, né? Hoje a nossa empresa está num momento onde o Davi fazia as várias coisas e agora a gente está tendo que mandar, né? E aí eu olho alguma coisa e falo assim, ninguém vai dar conta de fazer isso aqui. Ou o tempo de eu parar para explicar o como fazer é muito mais fácil eu fazer, né? Sim. E eles passam por isso, e não tem nem como julgá-los, né? Você vira e vai pensar num momento de precificação, onde eu acho que é algo muito delicado, né? A precificação é algo que fala assim, mas como que o colaborador vai saber qual preço aplicar, qual desconto aplicar? Isso tem que ficar centralizado. Mas aí imagina você com 10 lojas, você tendo responsável por um monte de colaborador, processos administrativos, expansão e etc. Como é que você vai ficar tomando conta de SKU a SKU, produto a produto? Então precisa ser desenhado um processo. Então, quem passa por esses medos, e mais uma vez, colocando isso na minha experiência, o que eu vivi, é porque você não tem bem desenhado o que tem que ser feito. E aí tá no seu subconsciente o que tem que ser feito, então você não consegue nem formatar aquilo para passar para a próxima pessoa. Por isso que você pensa que não vai ser capaz. Mas na hora que você pensa e desenha o teu processo, como você faz, e você desenha o passo a passo, fica muito fácil você entregar para a pessoa. Então, recente a gente contratou uma pessoa lá dentro da DRB Consultoria, que era para fazer algumas análises em Excel que a gente usa muito. A Excel é vida, né? Em qualquer lugar o Excel vai facilitar bastante. Então, aí a hora que eu fui sentar com ela, eu falei assim, cara, vamos fazer junto? Porque enquanto eu vou fazendo, você vai anotando o que eu estou fazendo, que nem eu sei o que eu faço. Então, vai anotando. Primeiro eu cliquei aqui, depois eu cliquei aqui. A gente vai filmando a tela, porque quando você precisar consultar junto com as suas anotações, tá tudo certinho. A pessoa hoje com 2, 3 semanas de empresa, isso é real, ela já tá fazendo o que eu faço. E eu pensei que ia ser tipo, um negócio mirabolante. Então, dá pra fazer. A gente muitas vezes acredita que não dá pra passar, mas quando a gente acha que não dá pra passar é porque a gente não tem aquilo bem estruturado. Então, se a gente parar, centrar, desenhar e escrever, é possível. E às vezes até um processo mental que você já tem na sua cabeça o início, meio e fim, só que você, como nunca pôs isso no papel, acaba que aquilo pra você também é obscuro. É obscuro. Né? É isso mesmo. A gente tem um editor de vídeo e até então a gente não precisou fazer nada nesse sentido de, olha, você tem que fazer exatamente assim. Mas eu sempre fazia exatamente assim. Então o que eu tive que fazer foi isso, prestar atenção em como eu fazia, quase que de uma forma científica mesmo. Então aqui tal, para cada coisa a gente corta e eu utilizei tantos segundos, uma média para cada, para poder entender o processo que não existia, porém a ação padrão existia, para que ela se tornasse processo e outros pudessem fazer. O processo existia mentalmente, né? Exatamente. Um processo talvez informal, um processo no inconsciente, mas ele existia. E isso passa por todas as áreas, né? Tem clientes nossos que chegam e falam assim, não, quando estoura um pneu, o motoboy liga para mim. Eu fico puto com isso. Falo, cara, mas pera lá. Você tá ligando para você é porque é assim que é. As coisas acontecem assim. Alguma vez você falou pra alguém e falou assim, a partir de agora o motoboy vai ligar pra você. Se ele virar e falar assim, o pneu estourou, você vai direcionar ele pra 3 borracharias. Se o mais barato for tal, você vai mandar ele fazer na hora. E aí você vai pedir pra ele vir aqui pegar o dinheiro, ou você vai mandar um outro motoboy ir lá levar o dinheiro. Porque ele toma a decisão no subconsciente dele. Se ele conseguir escrever isso, desenhar isso, formalizar isso e pôr pra frente, fica mais fácil. E é um negócio muito engraçado, porque tem consultorias especializadas nisso, né? Nós somos especializados em fazer isso em processo de compras, precificação e mix. Então a gente fala assim, Davi, como é que compra? Vem cá, vamos desenhar como é que compra? Quais são os fornecedores que você tem? Qual que é o prazo que você tem? Quanto tempo demora para chegar? Quais dias você compra? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Quais produtos você tem? Então vamos sentar aqui junto, ó. Segunda-feira, 8 horas da manhã, vai comprar tal coisa, vai clicar nesse botão no sistema, vai colocar essa parametrização. Às 8h30 você começa esse processo, às 9 horas esse processo. E aí a gente desenha e fala assim, ó, você falou que compras não era possível passar para alguém? Tá aqui, a pessoa tem que sentar e executar isso daqui. Legal. Pronto. Davi, mas ele não tem tanta tomada de decisão.
Vamos tentar colocar a tomada de decisão. Aí a gente tem o DAC, que é o documento auxiliar de compras, que a gente criou. E lá a gente coloca as tomadas de decisão. Porque tem. O produto bateu em estocagem 0. Eu vou repor só o que o sistema tá mandando. Se você vendeu 10, o sistema vai mandar você comprar 10. Aí vai zerar. Vai mandar você comprar 10. Vai zerar. Vai mandar você comprar 10. Zerar. Ou seja, você não pode comprar, nesse caso, só o que o sistema manda. Você vai ter que aumentar para 12, para 13. E isso é uma decisão que talvez demoraria anos para uma pessoa ter essa ciência. Só que se tá ali dentro de um processo, o produto de tal zerou, você não vai comprar o tanto de sistema. Você vai comprar o que o sistema tá mandando mais 2 unidades. Porque aí você revitaliza a venda dele. Vendia 10, comprava 10, vendia 10. Agora você comprou 11, vendeu 11, comprou 11. Agora você compra 12. E aí você vai aumentando automaticamente o estoque à medida que a venda vai aumentando junto. Esses processos comerciais são interessantes porque parece não, né? Ele tem uma lógica, né? De padrão para se seguir. Tem, assim, tem muita coisa hoje que talvez uma pessoa que tenha 40 anos de experiência vai tomar uma decisão melhor, talvez, de início, com certeza, Paulo. Mas é sempre em relação ao custo-benefício. Essa pessoa de 40 anos de experiência poderia estar fazendo outra coisa que uma pessoa sem esses 40 anos não conseguiria. Agora, se a gente consegue colocar ela para executar, mesmo ela precisando fazer 1, 2 vezes, ainda é muito melhor. É o que eu percebi. Eu percebi assim, putz, mas a pessoa vai demorar 6 horas para fazer e eu faço em 15 minutos. É real, cara. Tem coisa que os meninos sentam lá do meu lado, ficou pronta a análise. 15 minutos. Eu contratei o estagiário que demora 6 horas. Só que, cara, eu tô livre mais 15 minutos pra fazer outras coisas, pra estar fazendo podcast, pra estar indo em feira. Esse ano a gente vai em 27 feiras. Isso dá 2 feiras por mês. Todo o Brasil. Isso a gente conhece gente nova, a gente conhece processos novos. A gente tem a oportunidade de sentar com os gigantes. A Drogasil, o presidente da Drogasil, com o pessoal da NC. Então a gente consegue conhecer realidades de gigantescos e de pequenos e a gente trazer pra isso, né? Então talvez essas 6 horas do estagiário fazendo seja melhor do que eu estar despendendo os meus 15 minutos ali que eu poderia estar fazendo outras coisas do que eu mandar um estagiário para ir numa feira para conversar com o presidente da Raia Drogasil. Agora, quando você fala em relação a isso, né, esse medo de delegar é a falta de processos, né, bem definidos. Tendo esses processos, né, iniciando a formação desses processos, não só os comerciais, vamos falar do operacional, por exemplo. Quando você disse sobre um motoboy que arrebenta o pneu e aí ele te liga, né, por exemplo. Esses processos você vê que são interessantes, seja parcial ou seja total. São interessantes a participação de toda a equipe para uma visão multilateral para a construção do processo ou não? Há uma forma que eles precisariam apenas seguir por já ter uma certa pessoa com juízo ali fazendo esses processos? Eu acho que vai depender de qual tipo de processo a gente está falando, tá? O que é o problema hoje principal? Quem está vivendo ali na operação, vamos pegar, por exemplo, um vendedor. A gente pegar um balconista, um vendedor, e pôr ele para discutir sobre o processo de compra, o que o vendedor faz? Ele vende. O que ele ganha quando ele vende? Comissão. Ele quer que falte produto? Não. Então o que ele vai falar para compras? Lasca o pé no acelerador e compra tudo que tem, porque eu vou arregaçar de vender e vou ganhar dinheiro. Só que aí ele ferra com o financeiro, vencimento, estoque elevado. Tem gente que tem o dinheiro de uma nova drogaria no estoque. Muito comum. Olha. Muito comum o cara falar assim, Davi, quero abrir uma nova unidade. Ótimo. Só com a estruturação do estoque ele abre uma unidade sem ter um centavo. Então, depende. Se a gente colocar um vendedor para, de repente, trazer conhecimento em compras, isso vai ser problemático. E tem muita drogaria que coloca o vendedor para comprar. E aí você pode ter certeza, fala assim, mas é meu melhor vendedor, ele sabe o que vende, ele sabe como vende, em que época que vende. Legal, se você não tem outra opção, se você não tem tempo, realmente é a melhor opção. Só que você pode ver que 99% de quem faz isso tem excesso de estoque, porque o comprador quer vender. Vai lá e aparece uma encomenda, ele já manda 6. Porque não quer perder venda. Chegou lá, o cliente pediu 2, ele manda 12. Porque ele quer vender. E aí o estoque vai só subindo. Então, depende. Depende de qual o processo, de quais são as pessoas que a gente vai envolver. E falando de pessoas, a gente tem também sobre feedback, né? Cara, como é que você vê isso, né? Até que ponto alguém dentro da farmácia precisa dar feedback do trabalho do outro? Qual a frequência que isso deve acontecer? Qual que é a importância? Como que isso se constrói dentro do processo? Como é que você vê essa questão de feedback? Não só do gestor para com os funcionários, mas ao contrário também. Tá.
Bom, eu não vou ser hipócrita não, tá, ô Paulo? Eu acho o seguinte, o feedback ele tem que existir. Inclusive, a gente tava lá e teve um momento que o Alan, o CEO da Rede Nova, virou e falou assim, gente, quem pedala aqui? Pedala. Aí um pessoal levantou a mão. Quem dá feedback mensal e diário pros funcionários? Aí menos gente levantou a mão. Falou, que legal, tem mais gente que pedala do que dá feedback pros colaboradores. Então, assim, acho que o feedback ele é importantíssimo, não como em outros negócios. Por exemplo, no meu negócio, eu acho muito mais importante um feedback diário. Tanto que a gente tem as dailies, né? No nosso negócio, a gente tem as dailies. O que são as dailies? São reuniões diárias com a equipe. Então, a gente começa o dia das 8 às 8h15, reunião rápida, com os times se reunindo. Então, meu supervisor, que é o Head de desenvolvimento, tá com o time dele, o time de BI, eu tô com o meu time comercial, com o time de suporte, e a gente tem que alinhar, a gente se alinha. Falou, pera lá, por que isso aqui demorou 3 dias? Por que isso aqui tal? E a gente conversa. Cara, alguns outros consultores da área provavelmente vão me matar de eu falar isso, mas eu acho desnecessário em farmácia. Fazer reunião com a equipe todo dia, cara, eu acho que isso não é do perfil deles e não é da necessidade deles. Mas fazer ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, seu desempenho esse mês aumentou, parabéns, tal, tá aqui tua premiação, cara a cara, vamos tentar no próximo mês para ser melhor assim. Seu ticket médio caiu, você atendeu menos pessoas, percebi que teu tempo médio de atendimento aumentou, isso poderia ser porque você está atendendo melhor, mas se fosse isso, teu ticket médio teria aumentado, seu ticket médio não aumentou, então quer dizer que você está demorando mais para atender e vendendo menos, então você tem que fazer assim, 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 assado. É difícil fazer isso pra caramba, cara. Pra caramba. Porque você precisa ter uma equipe, você precisa ter uma estrutura e você precisa ter dados, né? Pra conseguir fazer isso. Sim. Mas as drogarias que fazem, é nítida a percepção. Por quê? Porque você mostra pro cara onde ele tá vacilando e como que ele vai melhorar. Então você mantém uma cultura, você constrói uma cultura. Muitas vezes o colaborador tá lá pensando que tá dando o máximo, o gestor tá lá atrás do computador achando que tá uma porcaria, né? Perdão a palavra. E aí manda o cara embora, o cara fala assim, putz, mas espera lá, por quê? Eu tava dando o meu melhor, eu nem sabia como melhorar. Aí começa questão de processo trabalhista, porque o povo fica puto, né? Aí por isso que farmácia tem processo trabalhista pra caramba. Porque é muito difícil os dois lados se comunicarem, sabe? Por isso que eu falo em relação ao negócio de delegar. Às vezes, se a farmácia for muito pequena, cara, faz você mesmo, executa, porque você é o teu próprio feedback, você já tem um nível de gestão maior, então do tamanho do seu negócio, manda ficha. Quando vai começar a crescer, você vai delegando. A partir do momento que você começa a delegar, você tem que ter um processo de feedback. Você tem que ter, porque senão quebra expectativa. Isso não acontece. Eu diria assim, se eu falar quantas farmácias eu atendi esse ano, que falaria assim, eu tenho reuniões tem reunião de apresentação de resultado, isso todas têm. Reunião de apresentação de metas, todo tem. Agora, reunião de feedback, de sentar com o colaborador e falar como ele pode melhorar e receber o feedback também, né? O que a farmácia pode fazer de bom. Cara, sei lá, 5%, 4%. Pouquíssimo. Cara, e é nesse ponto que eu queria bater um pouco mais, que é sobre receber feedback, né? Porque o gestor, geralmente, ele está numa posição mais confortável de poder passar feedback para os seus funcionários. O que você vê de dificuldade, né? Quando o gestor ou o dono da farmácia, ele chega num ponto que ele não consegue receber feedback, seja, por exemplo, da sua consultoria, né, a partir do ponto de vista de atuação dele, ou seja, dos funcionários, seja de seus pares, se for uma rede de farmácia. Quais problemas aí você vê que pode acarretar a partir dessa dificuldade? Eu acho que os feedbacks de baixo para cima, eles têm que acontecer, mas têm que ser muito bem estruturados e muito bem analisados. Como eu te disse, assim, quando a gente está falando de alguém que está ali no operacional, de estocagem, vendo que um produto fica 1 ano na prateleira, talvez o feedback dele vai ser para tirar aquele produto. Quando estrategicamente eu vou manter aquele produto porque eu preciso dele ali. Então a gestão é tão complicada que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente ouve de baixo para cima, porque senão a gente faz a meleca, sabe? Então eu acho que existem, na época que eu fazia presencial, né, até 2020, toda vez que a gente ia apresentar metas, que lá em Goiânia, em Santa Vitória, Ituramos, aqui em Uberlândia, os clientes que a gente atendia presencialmente, a gente sempre tinha a dinâmica de cortar um papelzinho na virada do mês e entregar de forma anônima
a gente pedir e falar assim, ó, o que você... A gente tá falando que não bateu a meta, ou que bateu a meta, enfim. O que a gente daqui da gestão, o que a drogaria poderia ter feito pra gente ter vendido mais? Não tô perguntando você, tô perguntando a drogaria. Ah, faltou produto. Ah, não colocou aquele produto que pediu. Ah, cara, a gente já recebeu feedback que assim... Ah, o ar-condicionado é muito fraco e tá muito quente aqui e a gente não consegue... A gente não tem nem vontade de trabalhar. Entendeu? E essas coisas são muito legais, porque você vai lá, arruma o ar-condicionado, tá tudo certo. Melhora o ar-condicionado, coisa que ninguém teve capacidade de ir lá e chegar pra falar pro gestor. Então eu acho que é importantíssimo essas dinâmicas, talvez de uma forma anônima, pra realmente o pessoal ter coragem de passar algumas sugestões. Talvez ninguém chegar pro gestor e falar, cara, que ar-condicionado bosta, né? O negócio não tá funcionando, não tá legal. E não tá legal trabalhar, o sol tá batendo aqui, a gente fica desmotivado, a gente só quer ir embora. Foi lá, plotou o vidro, colocou um ar-condicionado mais forte e tá tudo certo, né? Então, acho que tem que existir, mas grande parte das vezes vão ser sugestões menos estratégicas. Porque as sugestões estratégicas em si é difícil a gente conseguir moldar para a realidade da operação. É aquilo, às vezes a gente toma uma decisão que a gente sabe que está prejudicando a venda, só que se a gente tomar outra decisão, ela vai ser pior ainda e é difícil a gente explicar isso lá na ponta. É bem legal. complicado. E continuando aí sobre essa saga, né, da mentalidade, do mindset do pessoal... Parte financeira. A gente sabe que, obviamente, a farmácia tem seus processos financeiros, né? Tá. De compra, venda, organização de estoque, Só que você também tem o cara, né? A PF ali, a pessoa física por trás, né? E que tem uma vida, e que tem uma retirada mensal. Aí eu te pergunto, Davi, você já viu o caso de clientes que desorganizam a vida da farmácia por conta das suas próprias vidas, da sua própria vida pessoal? Tá. Como é que é isso? Isso existe, tá? A gente tem menos contato com isso, porque normalmente quem contrata consultoria, Paulo, a gente tem uma particularidade muito legal aqui, que nós temos alguns tipos de consultoria, tá? Nós temos aquelas consultorias que o pessoal procura quando o negócio tá tudo lascado, quando tá falindo e etc. E nós somos uma consultoria que nós não somos normalmente essa pessoa. Nós somos uma consultoria de expansão, de crescimento, de organização. Então, quem chega pra gente tá num momento de crescimento. E a gente nós somos muito sortudos por isso, tá? Porque é um público melhor de trabalhar, né? Mais gostoso. Enfim, sei da importância demais. A gente já teve cliente que chegou, tô falindo e tal, e vamos arrumar, vamos. Mas 80% por 85% do nosso público são pessoas que estão crescendo. Essas pessoas que estão crescendo, elas já têm uma organização financeira melhor. Então, é raro disso acontecer. Ele já tem ali o Prolabore dele, já tem a retirada mensal e tá tudo certo. Normalmente direcionado para uma contabilidade, direcionado para alguma outra especialidade. Vários clientes que contratam a gente já têm consultoria financeira. Olha aí. A gente tem clientes que tem 8 consultores trabalhando simultaneamente. Então, cada um focado na sua parte. Mas, dizendo da realidade das feiras, né? Eu estava num stand lá na feira, que era um stand para conversar. Então, essa rede já usa o meu sistema, que é a rede nova, eles usam o TED Pharma, e muita gente já usa o sistema. Então, não era para vender que eu estava lá sentado no stand para ajudar. Então, às vezes, eu abri o computador e fazia uma mini consultoria com quem sentava lá. Então, eu tive muito contato, eu tenho muito contato com esse público. E às vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, minha drogaria é péssima, tá dando prejuízo, tô fechando no vermelho. A hora que você vê a escola do filho tá na drogaria, a parcela da caminhonete tá na drogaria, e várias coisas. E isso é muito comum, é muito comum. Mas eu vou te falar mais uma vez, sem hipocrisia nenhuma, tá? Eu acho que tudo é relação a momento. Eu pegar uma drogaria de 40 mil e falar pra ele ter uma conta PJ, uma conta PF, ele colocar o Prolabore, ele colocar tal coisa, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, às vezes, você tem que conviver com um problema até você conseguir solucionar ele, né? E se você não tem problema, crie problemas, porque é isso que vai fazer você crescer em si, achar soluções para aquele problema. Mas e se esse problema ele não estiver no faturamento da farmácia, mas sim no comportamento da pessoa? Isso acontece. E aí a pessoa, provavelmente, ou ela vai realmente chegar à falência por causa disso, ou se ela buscar ajuda, e quando eu digo ajuda de outros proprietários, Sebrae, consultorias, enfim, qualquer coisa do tipo, eles vão começar a separar isso, né? Hoje, quando a gente vai fazer análise diagnóstica no cliente, a primeira coisa que a gente faz são os demonstrativos. Né, os demonstrativos não contábeis, mas o de gestão mesmo, né? Então, quanto de lucro deu, quais foram as despesas, né? Separar o que é despesa operacional e não operacional, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, fechei no vermelho, mas aí vai lá, despesa não operacional, 8 cadeiras gamer para o time de compras. Fala, cara, isso é despesa não operacional. A culpa não é da drogaria que você fez isso. Isso aqui foi o dinheiro que você tirou, sei lá da onde, o lucro dela, mas isso aqui não é operacional. Colocou 16 ar-condicionados. Cara, isso aqui não é despesa operacional.
Tô pagando financiamento, não operacional. Então separa isso bonitinho e vira e fala assim, cara, mas sua drogaria dá lucro. Nós temos outro caso de uma cliente que não está mais na consultoria conosco, mas a gente foi analisar o fechamento no vermelho dela, 30% do faturamento dela estava em despesa não operacional, quando normalmente é 4%, 5%. Olha aí. Ela comprando muito curso, fazendo muitas coisas, e aí isso estava sobrecarregando a farmácia. E tudo bem que ela estava investindo na formação dela e da equipe, mas isso não era compatível com o tamanho da farmácia. Então, às vezes, a gente tem uma retirada, a gente tem uma despesa não operacional não compatível com o tamanho da farmácia. E aí, consequentemente, ela fecha no vermelho, não porque ela está no vermelho, mas porque o PF está exigindo algo a mais, né? Do que de fato aquela drogaria dá conta. De repente, ela dá conta de dar um prolabore de 4 mil, a pessoa tira 8 e fala que a farmácia está dando prejuízo. Não, não é prejuízo. Está dando prejuízo por tanto que você quer tirar dela. Mas, portanto, que ela consegue te entregar, tá tudo certo. Então, se todo mundo tivesse essa mentalidade, isso é ótimo. Se você tá ouvindo e você não separe que a vida vai ficar mais fácil, tá? Pelo menos algum direcionamento você vai ter assim, não, realmente, ó, a farmácia tá legal. Sou eu que estou extrapolando de acordo com o tamanho dela. Se você não tem dinheiro para comprar um curso em Harvard, compra um na Udemy, entendeu? Isso, R$ 49,90. Na EDX. Entendeu? 1000 cursos. Tem. E é sobre isso, cara. Às vezes, quantas vezes a gente vivencia? Cara, isso é triste, porque a pessoa tem uma farmácia, as coisas estão dando certo, e ela vai lá e vai abrir a segunda farmácia. Mas para abrir a segunda farmácia, ela pega dinheiro da primeira farmácia. E aí a primeira farmácia começa a cair, porque tá sugando, a segunda farmácia tá sugando, e essa daqui tava tudo certo. Nossa. Só que ela misturou as coisas, falou assim, não, essa daqui tá dando 50 mil de lucro, eu vou pegar então esse dinheiro de lucro e vou colocar todo para abrir uma nova loja. Só que ali tem que aumentar estoque se quiser faturar mais. Se eu tenho 100 mil de estoque, eu vou faturar 100 mil. Se eu quiser faturar 200 mil, eu tenho que ter 200 mil. Ou seja, você tem que escalar teu estoque de acordo com o que eu tô vendo. Senão você não cresce. Aí não sobra dinheiro para aumentar estoque. Aí começou a faltar produto nessa drogaria nova, suga da loja antiga e põe de cá, essa loja começa a cair, e aí vira um caos, e é uma tristeza, porque aí perde 2 farmácias por uma falta de organização financeira. Uma que estava indo super bem, se tivesse esperado mais um pouquinho para estruturar melhor os processos e criar um caixa, a segunda também teria sido um sucesso. Mas por falha desse timing, acaba que estragou as 2 drogarias em si. É complicado. Isso acaba que é uma falta de visão de longo prazo, né? Que a pessoa ela vê a transição, vê o momento, mas ela não vê as consequências dessa ação dela. Perfeito. Né? E aí eu te pergunto, outro problema de mentalidade que é a visão de longo prazo, né? Como é que você vê essa necessidade de se ter uma visão de longo prazo e quais são os problemas por trás disso hoje, né? Porque, vamos lá, muita gente tem uma visão de revolucionar para os próximos meses, mas não tem uma visão, talvez, para os próximos 10 anos, né? Como é que você vê essa falta de... O varejo farm em si, Paulo, ele é muito rápido, cara. Então, eu já tive outros negócios, tá? Já trabalhei com um varejo supermercadista, já tive mini franquia, já tive mini mercados em condomínios, né? Nem sei se eu já comentei com você, mas já fui dono de uma franquia de mini mercados em condomínios, já trabalhei com consultoria de banco, já fiz outras coisas. E o varejo farma, para mim, é o mais dinâmico e o mais rápido. Olha aí. Então, quando a gente tá falando de longo prazo, meu amigo, em farmácia, a gente não tá falando de 10 anos, não. A gente tá falando de longo prazo em farmácia, é 3. Em 3 anos, ou você escala e decola, e se você não escalou e decolou, tem alguma coisa errada. O cara tem a farmácia há 40 anos, chega um outro lá com 3, já fatura 3 vezes o que ele fatura. Então, eu acho que nem precisa dessa visão, talvez, de... Lógico, mais uma vez, tá? Quando a gente tá falando de uma farmácia grande, que tem 500 lojas, 1000 lojas... Aí o cara tem que ter uma visão gigantesca, né? Expansão, para onde vai, o que vai... Atendimento farmacêutico está ficando muito em alta, e-commerce e tal. O cara tem que estruturar. Inteligência artificial, como que vai usar a inteligência artificial? Robô em farmácia. Foi muito comum os robôs de atendimento. Tipo essas máquinas de Coca-Cola, que você põe lá o dinheirinho e aperta, cai a Coca-Cola, cai o Kit Kat, cai essas coisas. Agora tem isso de farmácia também. É que o Berlândia já tem? Cara, eu acho que tem. Deve ter. Tem. Em São Paulo tem um monte. Tem um monte. Então, assim, você tem que pensar nisso a longo prazo, tá? Mas quando a gente tá falando da realidade de mais de 70% das farmácias, cara, se preocupe em fazer a coisa certa pro próximo ano. Não precisa pensar muito em 10 anos, não, tá? Pense o que você quer, mas foque nos próximos... Eu diria assim, no máximo em 36 meses. Não precisa de uma visão mais longa do que os próximos 36 meses, não. Já é o suficiente pro cara conseguir ir se desenhando. E quando a gente fala...
Dessa visão, acaba que essa visão não apenas dele, mas também compartilhada da equipe, né? E aí eu te pergunto, como que hoje a gente tem essa necessidade de se fazer com que a equipe ela compre a ideia, Uhum. né? Porque hoje você mesmo disse, a equipe está tendo muita dificuldade de conseguir pessoas boas para poder trabalhar junto na farmácia. Perfeito. E a gente está vendo cada vez mais uma necessidade de colocar as pessoas junto de nós como parceiros, não apenas como funcionários, né? Como é que essa dificuldade da pessoa, e principalmente pessoas mais velhas, de ver o funcionário enquanto apenas a pessoa está sendo paga para fazer aquilo, se transformar em um parceiro, como é que você vê essa dificuldade que vai ter cada vez mais e como isso pode atrapalhar o negócio das pessoas? Porque por mais que tenhamos robôs no futuro, a gente vai precisar do atendimento, né? Sempre. Pessoas nunca vão ser descartadas, tá? Pelo menos na minha opinião, tá, Sim. Paulo? Tem muita gente que fala que a inteligência artificial, a tecnologia vai substituir o ser humano. Tudo. Eu acho que na parte da saúde vai ser mais difícil ainda, tá? Sim. Porque realmente pessoas querem ser cuidadas por pessoas, né? Sim. Imagina você fazer uma cirurgia, você olha pro médico, conversa com o médico, ou você olha pra cima, é um robô que o cara tá... Eu acho que é outros 500, sabe? Não, eu acho que vai chegar nisso, mas pelo menos uma opinião pessoal minha, eu prefiro o cara de me olhando e fazendo a cirurgia do que um robô me olhando. Transformer, ali em cima, cara, isso aqui não vai dar certo. Mas enfim, eu vou trazer um parênteses muito legal. O último podcast que você gravou, Paulo, foi com o Graciele, da Big Forte. Sim. Eu achei tão legal, cara. Não sei se você viu. Você viu os comentários no YouTube? Não vi. O que aconteceu? Teve comentários no Sério, YouTube cara? que eu tenho 99% de certeza são dos colaboradores dele. Olha. Parabenizando ele pela Cara. cultura, pela forma como ele gera a equipe, pela forma como ele lidera. E assim, pela forma das escritas, né? Eu tenho 99% de certeza que são os colaboradores, né? Porque Legal. eu queria te agradecer pela forma como você cuida, a forma como você trata e etc. Assim, tá muito claro que são os colaboradores que foram lá prestigiar. E, cara, eu arrepiei. Eu arrepiei quando eu vi isso. Falei, cara, que farmácia que os colaboradores vão assistir um podcast do proprietário contando sobre a história dele e vai lá pra agradecer. Graciela, você é gigante, cara. Isso é muito legal. Eu arrepiei quando eu vi aquilo. Eu achei muito massa. Então, olha a diferença. Eu queria ser do time do Graciela dando isso, cara. Eu já sou parceiro do Graciela, tá? Meu amigo. mas, cara, olha que massa. Isso é muito legal, porque assim, você acha que o Graciele vai ter dificuldade em de repente virar pra aqui e falar assim, equipe, vamos trabalhar junto, cara. A gente precisa organizar, a gente precisa atender bem o cliente. Não vai ter, eu te dou certeza. Graciela, depois você vai vir convidar de novo, você vai contar, tem dificuldade para isso? Não tem, sabe por quê? Porque ele trata bem. Porque ele sabe como fazer, ele sabe como lidar com pessoas, ele é um líder. Ele sabe de fato liderar. Então ele conseguiu cativar as pessoas e trazer pro lado dele. E aí de fato ele consegue. Agora você pega um outro cara que vai sempre na base do grito, sempre na base do mandar, nunca querer mostrar, sempre trazendo o seu lado, mas você nunca querendo entender o lado da pessoa. Por que não guardou? O que aconteceu? Te faltou tempo, te faltou recurso? O que foi? Tá sobrecarregado? Quantos têm de fato a capacidade... Vou dizer capacidade mental no sentido de pensar nisso, né? De sentar pro colaborador e falar assim, Paulo, putz, vi que a tua sessão não tá legal, cara. Vamos lá, me conta aqui, como é que eu posso te ajudar? Tá sobrecarregado o teu tempo, você não gosta de fazer isso, você não entendeu como fazer isso, bora lá que vamos fazer junto, vem cá. Tá, eu ganho comissão. Isso é outra coisa que a gente tava comentando lá, né? A gente às vezes quer cobrar algo onde se fosse a gente, falar assim, Paulo, cara, vai ali nadar na piscina. Nadar na piscina é super legal. Só que enquanto você estiver dentro d'água, tua conta bancária congelou. Você não vai ganhar nada. Você tem que pagar a conta. Você vai querer entrar na piscina? Você não vai entrar na piscina, meu amigo. Você vai fazer o que vai te dar o recurso, porque você tem que pagar a conta. E a mesma coisa, tô falando pro cara assim, sai do balcão e vai limpar ali, mas ele ganha comissão e tem que pagar a conta. Aí que vai criando os mecanismos, né? Eu tenho que virar e falar assim, putz, espera lá. O cara vai ficar um tempo, talvez 10% do tempo dele fazendo isso. Então eu vou colocar um objetivo que se a loja, durante as 4 auditorias que tiver bem organizada, eu vou compensar o dobro que ele teria ganhado de comissão naquele período. Então você teria ganhado 100 reais de comissão, se der tudo certo, você vai ganhar 200 reais. Aí você vai ver se o cara não vai fazer, cara. Por quê? Porque você entendeu o que motiva ele, você entendeu o que move ele, você entendeu o lado dele. Ele não tá fazendo aquilo que ele falou assim, quer saber? Eu vou ferrar o Davi. Não vou limpar aquilo ali. Cara,
Tem gente que faz isso? Tem. Mas eu tenho certeza que tem. Mas assim, não é a maioria, cara. A maioria tá pensando assim, preciso vender. Se eu não vender, vai reclamar que eu não bati meta. Se não vender, o dinheiro não vai entrar. Se não vender, vai me mandar embora pra colocar outro. E eu preciso vender. E aí deixa pra trás. Então eu acho que o negócio, o Paulo, tá em a gente entender o outro lado, tá? Eu acho que relacionamento, acho que parceria, casamento, filhos, colaboradores, é tudo sobre isso, né? É sobre a gente conversar e se entender. Se a gente tá casado, se a gente é um parceiro, a gente tem um objetivo em comum. Sim. E a gente entendeu esse objetivo e a gente vai batalhar por esse objetivo em comum. Não existe parceria unilateral. Sim. Não existe parceria onde, Paulo, me enriquece e você se lasca. Não existe isso. Isso não é parceria. Alguma coisa, o cara tá fazendo aquilo talvez porque é a única opção dele no momento, mas a hora que ele tiver a primeira oportunidade, sai. Por isso que tem um turnover muito alto em farmácia. Cara, tem farmácia que o Gil, que é um dos nossos consultores da Construir Meta, ele vira e fala assim, Davi, todo mês é uma canseira, porque troca a equipe inteira. Nossa. São 6 colaboradores, 4 troca todo mês. Isso pra mim é um indicador gigantesco que você tá fazendo alguma coisa errada. Se tá com turnover alto demais, não é porque essa geração não quer trabalhar. Um pouquinho também. Mas não é só isso. Mas talvez não quer trabalhar da forma como você trabalhava. Como ele quer, exato. Cara, olha que legal. Eu tenho um modelo de gestão, Paulo, muito bacana, cara. Eu gosto, né? Espero que meus meninos gostem também. Meus meninos são quem trabalha comigo, eu chamo todo mundo de menina. Mas assim, a gente não tem presencial nas sextas-feiras. Sexta-feira é todo mundo liberado. A gente não tem horário para entrar. Se quiser entrar 8, 9, 10 horas, entre. A gente não tem esse negócio de ficar em cima. Cara, é assim, ó, é resultado. Paulo, teu objetivo definido em reunião quinzenal, semanal é esse. Meu amigo, se você quiser dormir até 10 horas da noite e do outro dia até dormir um dia inteiro, mas no outro dia você vai acordar animado, você vai resolver o problema no período que tem, meu amigo, faz o que você quiser, trabalha da Disney, trabalha da praia, trabalha do jeito que você quiser, mas trabalhe. Por quê? Porque isso é uma entrega de valor que o cara, às vezes, não vai te trocar por R$500. Agora nós colocamos, olha que coisinha boba, cara. Eu tô aprendendo sobre isso. A gente tem a mocinha do nosso financeiro, que é a Marina, uma pessoa fantástica. E eu falei, Marina, ó, você tem eu dei o cartão da empresa pra ela, você tem o valor de X, pra todo dia quando você vir na empresa, você vai trazer um mimo pra galera. De bombom, uma rosca, um refrigerante. Um dia você pode pedir uma pizza aqui no iFood, na hora do almoço, e fala, pessoal, não precisam trazer almoço hoje, que hoje o almoço é por conta da empresa. Então tem que dar o valor, cara. E é super legal, porque tem dia que ela fala, galera, daqui a pouco vai chegar o salgadinho refrigerante. Cara, daqui a pouco vai chegar uma rosca recheada de banana. Gente, acabei de comprar pão, presunto, mussarela e uma sanduicheira. Cara, que coisa boba. Aí o pessoal vai pensar assim, nossa, mas isso é obrigação. Mas muita gente não faz e isso é o que diferencia. E aí não é só a comida em si. É os 15, 20 minutinhos que ele vai se descarregar, vai ir lá comer, conversar, brincar, tal, tirar toda aquela carga que talvez já carregou ali até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e ele termina o dia limpo, tá ligado? E isso funciona super legal. Só que quantas pessoas vão pensar nisso? Não, mas gastar dinheiro com comida? Não, já pago bem. Não, mas ele ainda vai ficar 20 minutos ali conversando e comendo? Não, precisa produzir. Cara, mas não é assim que funciona mais. Né? Não se sustenta mais, não sustenta mais. A gente, cara, qual que é a vantagem de você ser dono do seu negócio? A vantagem de ser dono do nosso negócio é a gente poder descansar. Assim, eu acho que a gente não descansa do jeito que a gente gostaria, né? Mas qual que é a vantagem? A vantagem é, minha esposa me ligou agora, no meio do podcast, falando que tá passando mal. Meu amigo, eu não tô devendo nada pra ninguém, eu vou lá cuidar da minha esposa. Por que meu colaborador não pode ter esse direito? Ele tem que ser empreendedor pra ter esse direito? Eu não acho. Eu acho que se ele virar pra mim e falar assim, Davi, não tô legal, tá acontecendo alguma coisa na empresa, eu falo, cara, se você sair, a empresa para de funcionar agora, se a resposta for sim, a culpa é minha. Se a resposta for não quer dizer que eu trabalhei muito bem, pode ir. Porque tá tudo certo. Vai lá resolver os seus problemas e volta pra cá depois. E assim, se todo mundo tivesse essa mentalidade, cara, e você pode ver que o Graciélio tem. Eu não conheço a gestão, mas só pelo podcast, pela forma que os colaboradores dele falaram com ele, eu tenho certeza que ele tem esse modelo. E olha como funciona. Por que esse cara tem esse império que ele tá construindo hoje? Por causa da forma como ele lida com pessoas, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu não sou de gestão de pessoas, mas eu acho isso muito legal. Pô, você não é diretamente, mas é muito massa isso, cara. Você vê o tanto que faz diferença, cara. Você vê, quando a gente montou o escritório, cara, eu comprei mini umidificadores de ar para cada posição.
Olha que Comprei legal. na Shopee. Comprei... Ah, não, o Davi, gente, vocês não estão Eu entendendo. descobri a Shopee, eu amei. Não, o Davi tava me contando aqui antes do podcast que até drone Até um comprou drone na no Shopee. E aí, eu comprei os umidificadorzinhos de ar, cara, e coloquei, cara, Olha que que legal. Cara, assim, quanto que isso me custou? R$40 cada umidificador de ar? Isso aqui vai durar sei lá quantos anos? Pro cara, o tempo que tá seco, ele colocar um copinho de água ali, ele pode colocar até fragrância se ele quiser, pisca luzinha, faz do jeito que ele quiser lá. E olha que ambiente diferente que é, cara. Isso é muito legal. Poucos pensam nesse detalhe. E eu acho que é esse detalhe, né? Ontem eu tava no aeroporto, eu recebi uma ligação de um parceiro, que se ele assistir isso aqui também vai saber quem é. E ele virou e falou assim, nossa, aquele menino lá que atende aqui, cara, que cara fantástico, é o Raimar. O Raimar trabalha comigo, menino sensacional. Falei, cara, você viu a sorte que eu tenho? Só tem pessoa foda comigo. Os caras são muito bons. E eu acho que isso vai construindo, né? Por que uma empresa talvez não pegou o Raimar ainda? Eu tenho certeza que se ele ver isso aqui, ele deve receber proposta todo dia. Mas por que ele optou estar com a gente ainda? Eu acho que são esses pequenos detalhes. Se ele não receber proposta, vai começar a receber agora. Cara, o cara é bom mesmo. O cara é bom. E assim, são esses pequenos detalhes que eu acho que vai mantendo. Sabe, a nossa equipe, a Dayana também de suporte. Os meninos, eu acho que eles é a cultura. Aí isso vai moldando aquilo que a gente tá falando de cultura. Isso é a cultura que é construída. Quando uma pessoa entra, uma pessoa novata, a gente contratou 3 estagiários agora, todo menino novinho, né? 19 anos, 20 anos. Cara, eles já entram e falam assim, nossa, é uma cultura interessante. E isso vai se formando. Uma pessoa dessa nunca vai pegar um atestado sem estar doente pra entregar. Eu te dou certeza, coloco minha mão no fogo. Ninguém da minha equipe hoje pegaria um atestado falso pra faltar você já faz empresa. por ela, né? Cara, não precisa, você não quer vir trabalhar aqui, você tá mal? Eu não quero nem atestado. Fica sussa, você não precisa me apresentar atestado. Se você não tá bem, me avisa antes, fala com o teu gestor, vê se tá tudo certo. Nós tivemos outro caso ontem. A Dayana falou, Davi, dia tal, eu vou ter que levar minha mãe pra fazer uma cirurgia em São Paulo, na quinta-feira, provavelmente eu vou ter que me ausentar. Tá, Dayana, tudo certo. Tem o Ronaldo lá que consegue pegar a tua demanda, tem o Raimar que consegue pegar a tua demanda, só vai, resolve o problema com a tua mãe. Total. E tá tudo certo, não tem desconto, não tem reposição, não tem nada, tá tudo certo, porque depois ela vai me compensar disso indiretamente, inconscientemente, ela já vai compensar por isso, sabe? E funciona, cara. Funciona, mas demora você entrar nessa vibe. Demora. Gatilho mental da reciprocidade. Você entende isso aí. Mas é verdade, Davi. Quando a gente trata o ser humano enquanto ser humano e não enquanto uma peça de uma máquina, né, que precisa funcionar, ele retribui por 2 motivos. Por um motivo inconsciente, que todo ser humano que é ajudado, ele busca retribuir a também ajudar, mas também por um segundo momento que... Se a gente pegar a maioria das empresas hoje no Brasil, nem 5% não tem esse tipo de gestão. E, cara, outro caso engraçado, eu juro que eu não fiz isso por querer. Ontem eu tava em Belo Horizonte, meu voo era de manhã, mudaram eu pra tarde e mudaram eu pro final do dia. Enquanto eu tava lá na fila da Azul, cara, uma galera, todo mundo... Cara, cuspindo fogo. E a mocinha lá na frente, gente, eu não tenho culpa, não adianta vocês brigar comigo porque eu vou ficar exausto, eu vou atender mais devagar. E ela falando. Aí chegou na minha vez e falou assim, é todo dia difícil assim ou é só hoje, né? Aí ela já deu uma aliviada que pensou que eu ia chegar rasgando também, né? E a gente foi conversando e tal, tudo certo. Aí ela me colocou no hotel, ela me deu o voucher. Quando eu cheguei lá no hotel, a hora que eu fui entregar, eu falei assim, o senhor recebeu 2 vouchers de R$100. Normalmente é só um voucher por dia, mas pro senhor tá liberado 2 vouchers de R$100 pro senhor ficar no hotel. Falei, cara, olha que bizarro. E o pessoal que tava comigo no mesmo hotel, todo mundo recebeu um voucher só. Porque provavelmente tava todo mundo rasgando e a hora que chegou a minha vez, eu mais leve, mais tranquilo. Falei, cara, relaxa, eu tô trabalhando mesmo. Pra mim tá super certo, eu trabalho do hotel, pode ficar tranquilo. Me coloca no voo que eu só preciso ir hoje. Mas no voo que você conseguir me colocar, tá tudo certo. E olha como, não sei, acredito que ela tinha lá algum voucher sobrando. Falou, cara, pra quem que eu vou dar? Pra quem tá xingando e transformando meu dia numa bosta? Ou pra uma pessoa que no meio da fila já me deu uma tranquilizada pra eu aguentar o resto que tá ali pra fora? Então olha que coisa interessante, cara. Olha que ciência humana interessante. É a reciprocidade. Se você tem uma bomba e uma flor, logicamente você vai entregar a bomba na mão daquela pessoa que te tratou mal e você não gosta, por mais que você não a conheça, e você vai entregar a flor pra quem te tratou bem, cara. Por mais que você não conhece. Por mais que você não conhece. Então, se você entregar bomba pro teu colaborador, o que ele vai te devolver? Bomba.
E ó, ideia super legal. Quer ganhar 2 vouchers da Azul, trate bem a atendente. Trate bem a atendente que tá tudo certo, cara. Hoje, ó, eu vou te falar, a gente podia depois dessa acabar o podcast por aqui, mas ainda a gente tem Cara, eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal. E aí tinha um mercadinho lá, né? Porque eu não ia gastar 200 pila, né? Eu peguei Kit Kat, peguei refrigerante, peguei um punhado de coisa e ainda levei embora. Kit Kat. Não, eu sou viciado nesse chocolate. Não, você tá brincando. Você fitness desse jeito, não? Fitness aonde? Fitness desse jeito? Não, só Kit Kat e Kinder Bueno. Kinder Bueno, nossa, Kinder Bueno é legal, né, cara? É melhor do que La Creme da Cacau Show, não é? Nossa senhora. Aquele Kinder Bueno. Dê um Kinder Bueno pro seu colaborador que você vai ver se ele não vai ficar feliz. O que aquilo lá tem de bom, tem de preço, né? Uhum. É impressionante, Mas né? lá, é entrega de valor. Exatamente. Entrega de valor. Tá páreo, né? Tá páreo. Legal. E, Davi, bom, a gente falando sobre isso, mas tem um ponto que algumas pessoas colocam em currículo como ponto negativo, que é o tal do perfeccionismo. E aí eu quero saber, vamos ver se alguém já zerou o jogo com você, né? Sei que você é a pessoa dos números, da análise, né? Mas eu sei que você também é uma pessoa que não fica só olhando os números, mas já entrega um resultado que para aquele momento, naquela circunstância, já resolve o problema. Mas você já teve clientes que eram tão perfeccionistas a ponto de não, vamos analisar mais, vamos ver mais, e isso prejudicar o momento certo de agir? Sempre tem. Eu não sei se eu vou chamar de perfeccionismo ou de insegurança. Eu não sei qual dos dois termos seria o mais adequado nesses casos, tá, Paulo? Mas quando a gente tá falando de movimentos mais drásticos, né? Putz, vamos mudar uma estratégia de precificação inteira, vamos mudar uma loja. Nós tivemos um cliente há uns 2, 3 anos atrás que ele tinha 2 lojas numa cidade pequena e pra mim nitidamente não compensava ter as 2 lojas. Eu insistia pra ele fechar uma das lojas, insistia, e a gente trabalhava melhor a outra dele. E, cara, até ele contratou um projeto de mais ou menos 8 meses só pra eu provar pra ele que fechar a loja era melhor, cara. E aí é levantamento de dados. Se você pegar essa farmácia e vender ela por 300 mil, pôr esse dinheiro na poupança, vai te render tanto. Ainda não tem dor de cabeça, ainda não tem tal coisa. O ponto ainda é seu. Se você conseguir alugar ele, tá tanto. Até a gente conseguir provar, apareceu uma oportunidade de um banco pra pagar 10 mil reais de aluguel lá. Ele tinha, tipo, 8 mil reais de lucro na farmácia. Então, só dele fechar a farmácia e entregar o ponto já compensava. A gente ainda fechou essa farmácia, fez todo um trabalho de 3 meses para jogar a venda dessa farmácia para outra. A farmácia que as duas juntas faturava 300, hoje fatura 400 em uma. Então, 2 juntas faturavam 300, uma só faturou em 400. Legal. E ele ainda tem os 10 mil do aluguel do negócio. E assim, eu não sei se seria perfeccionismo demais ou insegurança de tomar uma decisão incorreta, principalmente uma decisão de fechar uma loja, mas tem, principalmente quando a gente fala de encerrar atividade, de mudar preço nem tanto. O pessoal é menos resistente, por incrível que pareça. Porque eu acho que ninguém manja muito, assim, no sentido de, será que eu tô com o preço certo? Então todo mundo é muito aberto a trocar a estratégia de precificação. Agora, vamos criar um centro de distribuição, vamos centralizar as compras, vamos fazer tal coisa, vamos fechar uma loja, vamos abrir uma loja. Isso o pessoal tende a exigir tempos maiores, né? E, consequentemente, pode sim perder o time. A gente foi abrir uma drogaria não tem muito tempo também, acho que foi ali em meados de julho, que era para ela ter sido aberta em abril, só que a fachada não saiu da forma como a pessoa queria, com as coisas que ela queria e tal. Ela foi abrir no final de junho. Nisso abriu um concorrente primeiro do que ela. E eu acho que ela perdeu um boom gigantesco com isso, porque a concorrência abriu primeiro e, logicamente, cidade pequena, o pessoal quer movimento, o pessoal quer barulho, ele pode até nem querer comprar na farmácia, mas ele vai lá, porque tem sorteio de Pix, tem palhaço, tem algodão doce, tem um monte de coisa. Então, pra cidade pequena é muito legal isso. Tem. Cara, quando a gente foi fazer a reinauguração de uma drogaria de Minas, era Pix de 100 conto a cada 1 hora, pra quem tava dentro da farmácia. E comprava? Não, só por estar dentro da farmácia. Não. Só por estar dentro da farmácia, no momento passava distribuindo um número, e aí soltava o sorteio do Pix de 100 pila. Aí lotou a farmácia, cara. E logicamente compra. A pessoa compra, já tá ali. E a gente queria ela fazer barulho, fazer bagunça mesmo. O pessoal vê que tá lotado, que quem não tá lá vai passar e falar assim, caramba, essa drogaria deve tá bombando. Não, a gente tá distribuindo dinheiro só. Mas pra quem tá fora, tá tudo certo. Não, é igual eu lembro quando foi uma rede de supermercado grande pra farmácia, tô doido, pra cidade da minha mãe,
Gente, o que é isso? Esse supermercado. Agora só farmácia. Só farmácia. Esse supermercado, ele tava vendendo Coca-Cola de 1 litro a 99 centavos. A cidade inteira tava comentando a Coca-Cola de 99 centavos do supermercado, né? Legal. Ou seja, reforço de marca, né? Fala assim, mas ele tá tomando prejuízo. Meu amigo, não importa. E o resultado final do dia, com ele vendendo 100 Coca-Cola e ele ainda colocando ali um Doritos, o dobro do preço do lado da Coca-Cola e a galera mandando bala no Doritos. Porque eu tô ganhando daqui, deixa eu gostar daqui. E a mentalidade é muito assim, o Paulo. Mais uma vez na Shopee. Na Shopee você vai lá comprar, cara, e fala assim, você ganhou 300 conto de desconto. Fala, opa, deixa eu completar isso aqui. Deixa eu ver o que eu vou comprar então com esses 300 reais. É a mentalidade, cara. Você vê que você tá ganhando um lugar, por isso que ninguém faz hoje mais pesquisa de preço da lista de compra inteira. Isso não tem, cara. É tempo demais. É um desperdício de esforço muito grande. O que a pessoa vai pegar? Aquilo que ela compra com maior frequência, ou que tem valor agregado mais alto, pesquisa aquilo e compra tudo lá. Então, se você... Aí a gente tá entrando em precificação, que legal. Se você sabe aquilo que é comprado com frequência ou que tem valor agregado alto e você conseguir trabalhar o preço nisso, você ganha no resto. Se você não sabe, contrata o Davi que ele sabe. Contrata a DRB Consultoria que estamos aí. Davi, agora outro ponto, né, que pode ter muito problema para quem não só tem uma farmácia, qualquer negócio, é a posição de vítima, né? É o vitimismo que a gente conversou lá no início, né? Como aquela pessoa que... Mas agora a posição de vítima mesmo. Tudo pra mim é difícil, tudo pra mim é complicado, tudo pra mim dá errado, tudo pra mim... Isso é uma configuração de mente da pessoa já previamente definida ou isso é uma sucessão de fatos que faz a pessoa chegar nesse ponto? Porque isso eu te pergunto assim, porque para a pessoa estar nessa situação que está hoje, ela tá correndo muito risco pelas próprias emoções de fazer o negócio dela dar errado, né? Eu acho que isso é um pouquinho dos dois, tá, o Paulo? Eu acho que, assim, tudo isso, ele vem sempre com uma sequência de falta de conhecimento, para te falar a verdade. Então, pessoas que estão próximos de uma grande rede sempre tendem a reclamar e colocar a culpa nisso, né? Então, ali troca de preço muito constante, eu tenho que ficar cobrindo valor, eu tenho que ficar cobrindo tal coisa. Pô, mas espera lá, por que você está fazendo isso? Vamos parar para pensar junto? Ele tem o custo dele, ele tem a estratégia dele, por que você está tentando copiar ele? Isso vai te dar muita energia. Gente, eu tenho um cliente que toda entrada de nota, ele liga pro concorrente para saber qual que é o preço do produto lá, para ele colocar o mesmo preço. Gente, imagina o esforço que isso tem. Quem disse que isso vai dar certo? De repente lá é uma gestão familiar, onde o pai, a mãe e o filho trabalham e tem uma despesa X e o seu é uma despesa Y. Você tem 200 metros quadrados a mais do que ele, uma despesa muito maior, no potencial de ter mais produto, você está copiando o preço do cara. Então, acho que isso vem seguido de uma falta de conhecimento, e por essa falta de conhecimento, ele tenta fazer algo que dá errado, e essa sequência de coisas erradas vai criando uma atmosfera onde tudo dá errado para mim, e vira aquele vida, céus, tô reclamando de tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que tudo isso é seguido por falta de conhecimento. E, gente, quando eu falo falta de conhecimento, eu não tô querendo levar ninguém a contratar uma consultoria. Consultoria é cara, é amoroso, tem que ter tempo. Eu sei, eu sou consultor. Eu digo falta de buscar, cara. Quantos vídeos como esse gratuitamente tem no YouTube? Quantos cursos sobre gestão tem do Sebrae, sobre gestão de pessoas, sobre inteligência de precificação? Tem cursos online de precificação que você vai pagar R$1.000, R$2.000. Tudo bem que não vai ser voltado para o pharma, mas se você tiver tempo e dedicação, você consegue converter aquilo, sabe? Então, eu acho que a falta de conhecimento leva a essas sequências de cenários ruins, e isso vai levando a pessoa para baixo e cria essa atmosfera onde tudo tá dando errado, sabe? Nós temos um cliente grande também na minha cidade natal, se eles verem isso também vão saber quem é. E eles têm uma Raia Drogasil do lado, cara. Onde que é a sua cidade natal? Franca. É Franca? Olha Franca, São Paulo. É o Nilson e a Rose, eles estavam conosco aqui, e eles são ótimos, cara. Eles têm uma drogaria que fatura muito bem, cara, muito bem. Só que eles tinham um movimento que desde quando eu atendo eles, tem uns 3, 4 anos, eu sempre achei que aquilo não era legal e eu tentava convencê-los de fazer o contrário até hoje. Depois eles podem vir aqui no comentário e falar se isso tá dando certo ou não, né? Eles sempre, quando chegava alguém, falavam assim, esse produto tá R$8. Mas ali na Raia Drogasil tá R$7,50. Eles iam lá, vendiam por R$7,50 e abaixavam o preço do produto no sistema para R$7,50.
Então eles faziam isso pra tudo. Então se eu ia lá, mas isso daqui, não, isso daqui é R$8, mas ali tá 6. Então tá bom, te vendo por 6, abaixa o preço pra 6. Então eles faziam isso pra tudo. Dava um trabalho muito grande, porque ficava alterando o preço de produto com muita frequência. Puta cultura errada, e você cria uma cultura de que assim, é só você ir lá e falar que tá tudo certo. Mas meus balconistas, né, eles falam isso pra mim, e eu acredito. Meus balconistas ligam lá pra ver se o valor tá assim mesmo. Tá, mas e o trampo que isso dá? E a cultura que isso dá. Talvez até o próprio balconista já criou o processo pra família dele, pros amigos. Olha, é só você pedir lá, que aí eu vou ligar pra Raia Drogazil lá, vou falar que tá assim, tá tudo certo. E aí eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir um favor pra vocês, nós vamos devagar. Se o cara vir e falar que esse óculos, se você falar que é 10 e ele pedir pra vender por 9,50 e você entender que você pode vender por 9,50, venda. Mas eu não quero que você abaixe o preço do óculos para 9,50, você vai deixar ele a 10. Aquela venda em específica você deu um desconto a mais para você cobrir a concorrência, mas você não vai mudar o preço. Por quê? Porque a gente descobriu que ele vendia 10 óculos, por exemplo. No primeiro o cara pedia desconto. E ele dava e mudava todos os outros 9 que não ia pedir desconto, ele já estava mudando o preço. E aí 9 vezes 50 centavos, ele já estava perdendo em 4,50. Quando ele punha esse e vendia por 9,50 e os outros 9 ele conseguia vender por 10 porque os outros 9 não estavam interessados naqueles 50 centavos, porque ele não fez uma pesquisa de preço ou porque não era importante para ele 50 centavos naquele momento, ele ganhou ali R$4. Então ele só perdeu os 50 centavos em vez dos 4,50. E, cara, pergunta se hoje eles ficam mudando o preço do produto. Não, quando eles entendem que é importante aquela compra que vai perder, ele muda aquilo. Mas o preço, meu amigo, é aquele, é a nossa estratégia. Nós pensamos, nós desenhamos, nós estudamos para fazer aquilo. E funciona. Pergunta se ele tá perdendo venda. Pergunta se tá tendo reclamação. Não tá, ainda continua atendendo aquele que pede desconto, mas sem perder dinheiro com aquele que não pede. E tá tudo certo. Então, assim, são detalhes, ô Paulo. Tanto em pessoas quanto em processos, tudo isso que a gente falou, como a gente trata o nosso colaborador, é um pequeno detalhezinho de cá. Tem aqueles memes, né, gente? Não é isso, vamos bater uma venda de 1 milhão e você dá um Kit Kat pra pessoa, um bombom, né? Você viu aqueles memes do povo brigando, né? Batemos a meta milionária e ganhei um bombom do meu patrão. Não, gente, não é isso. É constância. É constância, é rotina, é cultura. Não é só quando as coisas estão boas, não. Quando as coisas estão ruins, a gente tem que estar ali do mesmo jeito. Não é só a hora que as coisas estão boas, não. Então, acho que isso, junto com o processo, junto com esses detalhes, junto com saber o que fazer e como fazer, tudo isso é construindo um longo prazo, que é pequeno prazo, né? Que é 36 meses, vamos dizer assim, que é um longo prazo de farmácia, faz as coisas darem certo. Por isso que tem farmácia que faturava 100 e em 3 anos foi para 1 milhão. Ficou 40 anos para faturar 100 e depois em 3 anos saiu de 100 para 1 milhão. São por causa desses pequenos detalhes que a hora que eles vão se acumulando, eles geram toda essa explosão aí de movimento que precisa. Legal. Agora a pergunta polêmica de hoje. Davi, você já perguntou não, você já falou para algum empreendedor, algum dono de farmácia ou gestor de farmácia, fecha a sua farmácia porque você não tem perfil de gestor ou de empreendedor. Isso, ou pelo menos já chegou a passar por sua cabeça, porque o mindset de empreendedor, ele tem que ser um mindset de resiliência, de aberto a risco, né? De aberto a mudanças, né? Aberto a liderar pessoas, né? Você acha que tem pessoas hoje que estão na farmácia e que não deveriam estar e seria muito melhor para a carreira dela sair e seguir outro caminho? Como é que você vê isso? Porque aí a gente está falando agora não de problemas a se consertar, mas de perfil, né? Nunca falei isso pra ninguém. Gostaria de ter dito algumas vezes, mas nunca falei. Porque eu acho que talvez seria um pouco de... talvez arrogância de falar que a pessoa não tem um perfil para aquilo. Quem sou eu para julgar se a pessoa tem perfil ou não? Mas assim, eu acho que tem sim pessoas que... Ela tá ali abrindo uma farmácia, ela é farmacêutica, por exemplo. E ela ou ele, né? E daria muito mais certo o perfil dela trabalhando para alguém como farmacêutico ou farmacêutico, e talvez tenha ganhando até mais dinheiro do que isso, tá? Nós temos sim pessoas que não estão dispostas a sacrificar, que não estão dispostas a correr, a ter tempos de crise, né, e de incerteza. Muito se falou disso agora em Belo Horizonte, né, no Conexão In, sobre tempos de crise, né, sobre como passar por tempos de crise. E eu acho que tem pessoa que não quer, não é nem porque ela não consegue, eu acho que é porque ela não quer. Ela já passou por tanta coisa, ou a construção histórica dela e cultural já foi de uma forma tão distinta, onde não é onde ela deveria estar, ou não é onde ela queria estar, mas ela está. Então ela tenta, mas assim, a gente consegue ver que não vai dar certo, sabe?
Só que não tem como a gente chegar e falar assim, cara, ó, talvez dependendo do grau de amizade, porque assim, consultoria é um negócio legal, cara, que essas consultorias, grande parte se tornam amigos mesmo, né? Da gente, putz, vem cá, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar. Ah, já saiu da consultoria, não tem problema nenhum. A hora que precisar, me liga, vamos fazer consultoria do meu jeito, não tem problema, né? Sim. Se eu tiver à disposição e se eu conseguir, nós estamos juntos. E queria chegar nesse nível, né, de conseguir falar, ó, será que é do teu perfil? Só que eu acho que seria um pouco arrogância demais de nós julgarmos o perfil da pessoa, né? Se ela tá ali, ela tem uma história e ela tem que tentar. Mas tem sim pessoas que não têm tato com pessoas. Então, acho que se você é uma pessoa que não tem tato com pessoas, se você não consegue suportar, talvez, algo que você não acredita que seja certo, a pessoa faz algo errado e você já quer chegar com os 2 pés no peito dela, você pensa que a pessoa tá doente, a culpa é dela e não da farmácia, se o pai da pessoa tá doente, você acha que dane-se e que a empresa tá em primeiro lugar, eu já acho melhor você começar a pensar, porque independente do seu setor, não é só farmácia não, você vai precisar de pessoas. E se você pensa assim, você não está disposto a ter pessoas e trabalhar com pessoas. Então a chance de isso estar errado é muito grande. Muito grande. 90% está errado. Empresas são pessoas, né? Empresas são pessoas. Você pode ser... tem a frase do Marcos Marx, né? CPF forte e CNPJ forte. Exatamente. Alguma coisa nesse sentido. Que o CPF tem que ser mais forte que o CNPJ. Isso. Porque é isso que vai formar um CNPJ forte, né? Eu achei que essa frase era até do Pablo Marçal, cara. Pode ser também. É dessa galera aí. É dessa galera aí. Pablo Marçal, Marcos Marx, dessa galera aí. Eles são tudo, verdade, eles são tudo ali do mesmo grupo. Verdade. É de algum deles. Pode ser dele também. O Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho. Todo mundo eu posso ter junto. falado de alguém errado, mas enfim, tô dando aí os créditos pra qualquer um de vocês, tá? Não me processa. Mas enfim, então isso é real, cara, porque não existe uma empresa de uma pessoa, né? Uma empresa mesmo. Porque empresa é uma cultura, é uma organização que gera emprego, que mexe a economia e assim por diante. Então, se você não está disposto... E mesmo que você seja só você que está trabalhando, você vai ter que lidar com o cliente. Cara, nós temos casos aqui de que, às vezes, a gente termina uma reunião com o cliente tão pesado, cara, que a gente vira e fala assim, cara... Vontade de chutar tudo, vontade de ir embora, cara, esse cara não tá legal, não é gostoso. Porque tem consultoria, cara, que você sai e fala assim, puta que pariu, que legal, que massa, cara, vai dar certo, nós vamos decolar, nós vamos... E tem outros, cara, que ele reclamou do começo ao fim da vida, da esposa, do filho, da equipe, da gente, dele, que havia... Você sai tão sobrecarregado que a gente absorve isso também, né? Que a gente vira e fala assim, cara... Tomar um banho de sal. Não tá valendo, bora mandar embora? Fala assim, não pode, cara. Foda, né? Não pode. Vamos fazer o nosso melhor, respira, chega lá, toma um chá de camomila antes, não manda o cliente a merda, não faz nada nesse sentido. A gente tem que ajudar ele, porque se ele contratou a gente, é a nossa missão. A gente gostando ou não dele. Cara, tem consultoria que quando termina, imagina assim, sei lá, o cara contratou a precificação e achou que o resultado não foi legal, que ele não gostou, que existe, tá, gente? A gente não é perfeito, não, existe. Eu viro pra ele e falo assim, cara, vamos fazer o seguinte... Não precisa pagar mais nada, e nós vamos refazer sua precificação. Porque a gente não vende o período, a gente vende a entrega. Se a entrega não tá legal, nós vamos fazer de novo. E nós vamos fazer de... Cara, tem gente que terminou a consultoria com a gente há 1 ano e tá com a gente até hoje. Porque aí precisou de ajuste, vai e liga e tá se arrastando e tá tudo certo. Davi, mas esse cara é mala, ele tá abusando da gente, já mudou o estilo de precificação e ele tá abusando. Cara, a gente se propôs, não propôs? Então bora. Então vamos fazer. Então, assim, não é só equipe, não. É cliente também. É cliente. A gente tem que saber... Não é engolir desaforo, não é deixar o cliente montar em cima da gente e maltratar, né? Uma coisa que eu não aceito é cliente brigando com o consultor e tal. Tipo, ó, pera lá. Vamos entender aqui, ó. Isso não faz sentido. Vem conversar comigo. Você não vai conversar com eles porque eles não têm nada a ver com isso. Vem cá conversar comigo. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Porque também, senão, você vai jogar uma carga muito grande em cima do seu time, né? Mas se a gente não souber lidar com pessoas, seja funcionário ou seja cliente, o negócio não roda, cara. Aí tem gente que acha que quando vai abrir um negócio, vai parar de ter um patrão, sendo que na verdade vai ter vários, né? Cara, abrir negócio, assim, é uma sensação muito gostosa, mas esquece esse negócio de trabalhar pouco, cara, de não ter patrão. Minha esposa me mandou um meme, eu tava lá em Belo Horizonte, ela me mandou um meme assim, quando seu esposo é o dono do negócio. Aí tá lá, ela tá na praia, tá aqui, tá lá no shopping, tá aqui, enquanto tá no restaurante, tá aqui. E é assim, cara, é 24 horas. É 24 horas. Então, se você não tá disposto a isso, talvez repense, né? Se você nunca teve o sonho... Tá falando das esposas agora?
Repensem, desistam dos casamentos. Mentira, não. É das pessoas mesmo. Você falou da esposa, e depois falou, se você não tá disposta a isso, repensa. Eu falei, pô, tá falando com quem agora? Isso não. Minha esposa é meu negócio. Você tá falando direto pra mim? Não, meu bem, não tô. Não é isso. Eu tô falando pras pessoas que estão falando de empreender. Se a pessoa tem a cultura, se ela tem que empreender, se eu ia falar pra ela desistir, não. Mas... Achei que você já tinha passado pra massa sensitiva já, tipo... Pros empreendedores que não estão dispostos a isso, talvez não seja o lugar que ela deveria estar, entendeu? Legal. Talvez ela deveria estar realmente trabalhando com outra pessoa, sem essa carga de ter que lidar com parceiro, com funcionário, com cliente. Se não está disposto a lidar com pessoas, eu acho que já está fora ali do conceito, não só de farmácia, mas de qualquer lugar de empreender. Davi, mensagem final para os nossos gestores, empreendedores, donos de farmácia, terem um mindset mais saudável para tocar o seu negócio de uma maneira mais próspera. Tá. Primeira coisa, cuidado pra não falar coisa ambígua pra sua esposa não brigar com você, porque vai sobrar pra mim agora. Esse corte a gente faz. Você pode não postar, mas a gente posta. Mas assim, o que eu acho, tá, ô Paulo? Primeiro, procurem ajuda pra entender o que é certo, o que é errado, pra qual caminho ir. Mais uma vez, não tô falando de consultoria, eu tô falando de... Cara, é legal quem é dono de farmácia conhece dono de farmácia. É amigo do cara, do dono da farmácia. Então assim, cara, conversem, participem de eventos, vejam treinamentos sobre como lidar com pessoas, porque tudo isso vai formar a sua cabeça e de como você tem que agir. As nossas ações são consequências de como a gente pensa. Uhum. Se eu vou dar um tiro numa pessoa, é porque eu pensei naquilo ou minha cultura me criou para tomar a decisão de dar o tiro naquela pessoa. Então não é algo impensável, alguma coisa aconteceu no subconsciente para aquilo fazer. Então quando você vai malhando o teu cérebro, vamos dizer assim, né? Você vai treinando ali a sua cabeça e você cria ações do seu subconsciente, você cria processos para que você não fique nisso do mar e colocar a culpa no mar e colocar a culpa no funcionário e assim por diante. Então, acho que minha principal sugestão é que se você quer crescer no negócio, vender é muito bom, comprar é importantíssimo, precificar é interessante, definir mix é muito importante, tudo isso a gente faz, mas é uma coisa que a gente não faz e tem consultores que fazem, mas ainda o que vai depender mais é de você. É de realmente você entender o papel das pessoas e o teu papel frente às pessoas para que tudo dali funcione. Porque se isso daí não for bem moldado, meu amigo, se você estiver de mal com a vida, se você não gostar do que você faz, se você não gostar da tua equipe, se você achar que aquilo ali não é para você, não vai dar certo. Você pode ter a melhor precificação, o melhor mix, o melhor ponto, tudo, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, se treine para que você tenha o pensamento correto, da forma correta e saiba lidar nessas diferentes momentos da vida. Muito obrigado pela nossa conversa de hoje, cara. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado também, pessoal. Não deixe de compartilhar, de curtir aqui o nosso episódio, de comentar o que você achou. Algum ponto aí que você se identifica ou identifica em uma pessoa que você conhece. E, obviamente, não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. A gente já está começando a ficar aí com uma cartela legal de episódios. Se você não assistiu os anteriores, volte, assistam todos que estão realmente maravilhosos, tá? E, obviamente, estaremos aqui daqui 15 dias com mais um episódio do Pharma Show, um oferecimento da PG Pharma e da DRB Consultoria para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Davi, por mais essa conversa. Fechado. Estaremos aí em breve, hein? Logo temos mais. Valeu, pessoal, até mais.